Boa noite, avançadores! Sejam bem-vindos a mais uma edição, ele já tá rindo, do Avança Podcast. Essa edição aqui, avançadores, eu tive que, rapaz, quase que eu liguei lá para os Estados Unidos, não sei para quem eu ligava mais para poder trazer essa pessoa incrível aqui que eu tive o prazer de conhecer há aproximadamente, vamos colocar aí 1 ano e meio atrás. Essa é a edição de número 69 do Avança Podcast. Eu costumo dizer que estamos apenas começando, iniciando, porque tem um propósito a alcançar aqui. Deus colocou algo no meu coração. Amém. E hoje eu acredito assim que, para mim, é sensacional trazer aqui uma referência no que eu sigo hoje. Sem muita delonga, vamos lá, porque vai ter muita resenha pra gente contar aqui um pouco sobre esse cara aqui fantástico. É meu vizinho. É pastor da igreja que hoje eu faço parte. Uau. Glória a Deus. Que igreja maravilhosa, igreja vibrante. Graças a Deus. É a nossa igreja. Então seja bem-vindo, pastor Alex Souza. Prazer todo meu estar aqui hoje com você. Todo mundo desse podcast maravilhoso. É um privilégio. Falei com você antes. Isso aí. É o primeiro podcast, né? A gente recebe convite há bom tempo, mas hoje é 69, né? Isso, episódio número 69. Hoje é o primeiro podcast que eu aceito convite. Então, Glória a Deus. Está aqui hoje para abrir o coração, abençoar quem está em casa, compartilhar a história que Deus coordenar nesse dia. Vai ser um podcast maravilhoso. Vamos avançar. Vou falar igual aquela nossa amiga lá da igreja, Fernanda, né? Fernanda. Olha aí! E aí? Se prepara, avançadores. Apertem o cinto, que hoje a gente vai, na verdade, conhecer um pouco. Eu costumo dizer, pastor, que aqui é pra gente conhecer a história do convidado. Perfeito. Tem convidados que a gente faz, quando eu faço convite lá, né? E falo, cara, vamos lá contar tua história. Deve ter uma história bacana de vida. Não, Rodrigo, uma história é comum. Uhum. E eu acho que todos nós temos uma história diferente para contar. Sim. Temos a nossa trajetória, tudo aquilo que a gente já viveu, adversidade, obstáculo, superação. E é isso que eu acho que motiva a galera de estar vendo lá. Sim. Então hoje a gente vai trazer aqui a história. Eu quero começar, vamos lá, começar do começo. Trazer a história do pastor Alex Souza lá do comecinho, daquele garotinho. Como é que começou aí? Lá da Baixada. Lá da Baixada, que o senhor fala muito na igreja de Belfor Roxo. Belfor Roxo, né? Belfor Roxo está dominando o planeta, né? Baixada Fluminense está espalhada. Nasci num lugar simples, né? Belfor Roxo. Um lugar com, infelizmente, né? Com tantos níveis de violência, né? Com tantas faltas, né? Cada vez está, né, pior. Infelizmente. Mas nasci em Belfor Roxo, tenho muito orgulho disso. Muito orgulho da Baixada Fluminense, povo guerreiro, um povo trabalhador, um povo que se esforça. E comecei ali minha história. Nasci em São João de Meriti, né, na terra que você conhece muito bem. Morei lá durante 2 anos da minha vida, foi uma etapa que eu passei por lá. Morei em Vilar dos Teles. Vilar dos Teles, né? Tem algumas histórias que o Vilar dos Teles. Sim. E fiquei até os meus 13 anos, 13, 14 anos em Belfor Roxo. Então, a parte da minha infância, início ali da adolescência, né? Quase, né? Foi todo em Belfor Roxo, ali que os primeiros passos, os primeiros amigos, as primeiras conexões. Sim. Ali começa a nossa história. Primeira, soltava pipa, jogava bola. Soltava pipa, corria atrás. Tentava jogar bola. Botava o pé descalço no asfalto quente. Mas ali começava a nossa história de vida, né? Uma família muito simples, né? E muito batalhadora, uma família correndo muito atrás, tentando avançar, tentando crescer, né? Com todas as dificuldades, né? Do ambiente. Do cenário que vivia. Mas, né, lá em casa, graças a Deus, né? Os irmãos, né? E todos nós conseguimos, no meio de tudo que estava acontecendo, mas ter essa base na família para avançar, para se esforçar, para trabalhar, para colocar a vida diante de Deus, né? Para realmente ter a dependência em Deus, né? Daquilo que a gente não pode fazer, que só Deus pode. Sim. E ali comecei, mas com 13 anos fui para Macaé. E ali em Macaé que começa os primeiros passos do Alex se encontrando em Deus, né? Você até onde que você quer que eu vá falando? Rapaz, não. Conta essa história que é bacana, olha só. Com 13 para 14, 15 anos, os primeiros passos de Alex Souza. Como eu queria ter conhecido Deus na cidade. Verdade. Então, é interessante porque quando a gente conversa, né, não foi nada combinado, a gente não fez um roteiro aqui. Sim, sim. Mas não foi só uma saída de Belfor Roxo, acho que isso é interessante compartilhar. Quando a minha família transiciona de Belfor Roxo para Macaé, o contexto da minha família é que os meus pais estavam praticamente separados, né?
E o meu último ano em Belford Roxo, eu morei quase um ano, praticamente, com o meu irmão do meio. Então, o meu pai, ele aposentou e ele foi embora para Campos dos Goytacazes, é uma cidade do interior aqui do Rio. Sim. E ele foi morar num sítio. Era um sítio, uma fazenda, que era herança da família. E meu pai ficou uns seis meses, mais ou menos, que os meus pais ficaram praticamente separados, né? Meu pai lá, vivendo a vida dele, ela em Belford Roxo. E para ela resgatar o casamento, ela foi atrás dele. Até Campos. Até Campos, só que, mano, era um lugar que acho que era 11 quilômetros de estrada de chão da BR-101 para dentro. Então era um lugar remoto demais. bem na roça mesmo de Campos. Roça, não tinha energia, não tinha luz no lugar. Então, caramba! Nossa família era muito simples, né? Muito simples. Nascemos nesse lugar simples, mas nesses 3 últimos anos morando em Belford Roxo, a nossa família teve uma ascensão financeira mesmo, né? A mãe começou a criar um negócio, né? Empreender, né? Empreender. E assim, a gente saiu de uma família muito simples e começamos para nossa realidade era muito, né? Muito bom, né? Sim. E ali, naquela situação, minha mãe teve que ficar na questão de ou saltava o casamento dela, né? Salvava e restaurava o casamento. Ou tocava o negócio, continuava. Ou tocava o negócio, continuava prosperando financeiramente. Então, ali foi um grande divisor na nossa família, um marco, né? E ela foi para Campos, literalmente para uma roça, para salvar o casamento dela, né? E restaurar a nossa família, porque naquele contexto já estava tudo... praticamente tudo terminado, tudo por água abaixo. Financeiramente as coisas estavam muito bem, mas no contexto familiar completo, muita coisa estava sendo destruída, perdida ali, né? Sim. Então ela foi para Campos e eu fiquei né, na Baixada, fiquei aquele período ali sozinho junto com meu irmão, né, ele tentando fazer o papel de pai, de mãe, de tudo junto, ao mesmo tempo que era irmão, e fiquei um tempo com ele e depois fui realmente para Macaé, e aí onde começa mais um marco na minha vida, né? Sim. Mas chegamos em Macaé nesse contexto de família que estava sendo destruída e em Macaé era realmente esse novo tempo, né? A nossa família. Então, com certeza, você já, assim, naquela época eu acho que não tinha ainda um entendimento com relação a isso, ou já tinha? Em relação a saber que aquilo ali foi um mover de Deus, um restaurar de Deus. Não, porque o nosso contexto, nosso contato com Deus era vago. Era vago, era distante, né? Sim. Era reconhecendo, sim, né, que né, Deus é como se fosse reconhecendo um Deus grande, um Deus, sim, mas sem intimidade. Um Deus que você sabe que existe, isso, que faz coisas assim sobrenaturais, mas que você não tem intimidade. Isso. Eu lembro que, né, quando você fala de Belford Roxo, eu falei de Vilar dos Teles, né? Eu lembro que ali tem 2 cenas, né? Compartilhei isso no carro com você que marcam muito a minha vida, né? A primeira é o lugar que meu pai trabalhava. Meu pai trabalhava em Vilar dos Teles, né? Então a cena que vem na minha memória da Baixada em Vilar dos Teles é essa, né? O lugar que meu pai trabalhava, ele trabalhava no período noturno. E a segunda é a cena do meu pai saindo de um motel com uma mulher, né? Meu pai, ele traiu minha mãe e a minha mãe passou um dia de manhã cedo. Não foi nada... Passou na frente do motel junto com meu irmão mais velho. E viu teu pai saindo de lá. Eles viram meu pai saindo do motel junto com a mulher de mão dada. Então, eu não estava na cena, mas só de escutar isso, se eu fechar os meus olhos, eu consigo lembrar exatamente dessa cena. Então, o contexto da minha família foi ali, né? O contexto da Baixada, apesar de tivermos tido muitas experiências boas, mas saímos desse contexto, né? De um casamento destruído, de um casamento que estava a ponto de acabar mesmo, né? Então, em Macaé, tem momentos que Deus parece que ele empurra, né? A nossa vida para literalmente uma nova estação, um novo tempo. Meu pai foi para Campos, foi a rota de fuga dele, né? Ou o sonho pessoal dele. Mas a verdade é que em Macaé, né, no meio do caminho, é onde a nossa família ela começou ali esse processo novo, né? De recomeçar do casamento deles, né? Da nossa família. Sua mãe largou tudo e foi para lá, né? Largou pra tudo e começou do zero. Reconstruir a família. Ela literalmente escolheu entre as finanças ou o casamento e a família, né? Ela literalmente decidiu ali, e ali ela já começou a ir na igreja, já começou a ter algum contato, sem muito compromisso, mas começou a ter algum contato, né? Sim. É aquele momento em que a dor nos empurra, né? A buscar em Deus alguma saída, né? Alguma solução, algum conforto. Exatamente. Algum refúgio. Então, eu lembro que eu não ia à igreja, não frequentava, mas a simples realidade de uma fita, na época era fita cassete, né? A fita cassete num carro, num louvor, e assim, apesar de não entender, não conhecer, assim,
a Bíblia, né? Enfim. Da forma que você tem um conhecimento hoje, Mas mesmo assim aquilo ali tocava, né? sim, exatamente. As mensagens dos louvores, de alguma maneira, quando eu via, estava ali sendo tocado, sentindo um conforto, Sim. o choro, e ao mesmo tempo que era um choro, mas era um choro de tristeza, era um choro bom, em que, né, a gente não conseguia entender, discernir o que era aquilo ali, mas ali já, né, Deus de alguma maneira já vinha consolando, né, Sim. dizendo que eu não estava sozinho, né, então ali começa, né, mas em Macaé, realmente que starta esse novo tempo em Deus, né. Sim. Rapaz, é tipo assim, Deus ele faz, ele move pessoas, ele junta pessoas, ele tira pessoas de lugares, ele movimenta. Sim. Eu acredito que assim, né? Ele movimenta as peças daquele quebra-cabeça que é a nossa vida, Uhum. que parece, na verdade, eu acredito assim, eu posso estar até enganado, se eu me corrigir. A nossa vida ela tem um quebra-cabeça que ele é gerado e criado, desejado por Deus. Começa naquele quebra-cabeça lá, mas tudo montado. Uhum. E a gente no mundo, com as nossas histórias, o que a gente vai vivendo, a gente vai começando a destruir aquilo ali de uma certa forma, vai fugindo daquele. Uhum. E as peças vão ficando meio que embaralhadas. A palavra de Deus vai dizer que ele escreveu cada um dos nossos dias. Sim. Então, quando a gente fala predestinação de Deus, é porque já existe um destino. Nós não fomos criados, Deus não, né, a gente veio para a Terra e aí Deus cria. Não, eu tô olhando agora para, esqueci seu nome. Por Rodrigo. Tô olhando pro Rodrigo agora, já que o Rodrigo tá fazendo isso aqui bonitinho, eu acho que eu vou criar um plano, um projeto para ele agora pro ano de 2026. Não é, né? Não é, né? A Bíblia vai dizer que ele nos formou e nos criou muito antes de estarmos no ventre da nossa mãe. E ele escreveu cada um dos nossos dias. Então, existe um plano, existe algo escrito a nosso respeito. Deus, ele projetou a nossa história. Pô, mas pastor, se Deus escreveu cada um dos nossos dias, por que tem coisas e situações que a gente vive? Por que às vezes a gente não colhe de algumas realidades que a Bíblia diz? Porque dentro desse plano que ele escreveu para nós, infelizmente, a gente às vezes sai dessa rota, né? A gente escolhe, a gente toma as nossas decisões erradas de sair desse caminho ou não entrar nessa rota dele, né? Assim, a boa notícia é que em Deus, né? Enquanto tem fôlego de vida, tem esperança. Sim. Então, enquanto a gente tá aqui, irmão, enquanto ele não volta, né? Que ele vai voltar um dia. Sim. Tem esperança. Então, pastor, e aí? Fiz tanto de burrado, tanta coisa errada e tal. Pois é, de repente, possivelmente a gente perdeu muita coisa que Deus já tinha escrito para nossa infância, para nossa adolescência, Sim. ou até para enquanto você era adulto. Mas, com certeza, mesmo que seja no último suspiro, ele tem planos. E se a gente estiver disposto, não, Deus, eu quero, a partir de hoje. Então, tem como entrar nesse plano dele. Sim. E eu assim, tudo que eu já vivi na minha vida, porque eu estou, vamos lá, né? Eu estou vivendo um pouco do que é esse poder de Deus, do sobrenatural, essa intimidade com Deus, porque hoje eu me pego assim, às vezes sozinho em casa, pastor. Eu faço meu devocional lá, que tem um livro que eu gosto de ler, que é o Café com Deus Pai, que tem aquela palavra do dia. Legal. Vagamente tô pegando a Bíblia pra ler. A Thaís, minha esposa, tá? Mandar até um abraço pra ela. Amor, aí, ó, tô com ele aqui, o pastor. Ó, e ela já tá, cara, eu dou uma sacaneada, ela, pô, tá varoa mesmo, tá varoa. Ela tá, cara, ela tá intensa, ela tá mergulhada 100% mesmo, 100% mesmo. E ela tá mergulhando na palavra, tá estudando e tal. Eu ainda não tô na Bíblia, mas tô, né, enfim, que às vezes eu converso com Deus, eu orando, eu converso e tal. E é impressionante como assim hoje eu tô mais atento com meus ouvidos, muito mais apurados, com meus olhos também, não estão mais vendados. Sim. E eu pego assim qualquer percepção de que eu vejo que é Deus que tá me movendo para aquele determinado lugar, determinado assunto para eu falar com pessoas, porque eu posso dizer o seguinte, o ambiente ele me venceu com relação a eu não ter conhecido esse Deus antes. Sim. Só que o que o senhor tem a dizer assim, com relação a, cara, as mesas que a gente senta, principalmente eu acho que vem muito do nosso berço. Sim, perfeito. As mesas são muito importantes, principalmente as mesas de comunhão, né? Porque Jesus ele não tinha problema de sentar com pecadores. Muito pelo contrário, ele fazia questão de chamar pecadores para sentar à mesa. E é interessante porque tem um exemplo que é simples de entender, né? Jesus ele não era um ventilador. O que um ventilador faz? O ventilador ele reflete, ele vai repelir, ou melhor, ele vai administrar o ambiente que está ali. Vamos supor, você tá quente. Você tá quente. O ventilador ele vai
ser um reflexo daquele ambiente que está quente. Sim. Se está frio, o ar vai ser frio. Então, Jesus nunca foi ventilador. E nós não fomos chamados para sermos ventiladores. Então, o que nós somos não, pastor? Só para entender. Nós somos como se fosse um ar-condicionado. Esse ambiente aqui, a gente pode ter chegado mais cedo, estava quente, estava calor. Sim. Mas o que o ar-condicionado a gente colocar ali para ser, ele vai determinar o ambiente aqui dentro. A temperatura que vai vibrar aqui como dentro. vai ser. Então, a mesa, o problema é quando eu sento numa mesa e eu sou um ventilador. Então, o problema não é sentar numa mesa. Não, porque tem mesas que eu vou sentar, inclusive, para mudar aquele ambiente. Agora, a diferença é uma mesa que eu sento, ou que eu me convido para sentar numa mesa, porque se eu sou um ar-condicionado, eu quero mudar, né? É interessante que Jesus está passando por uma cidade e Zaqueu era um homem muito rico. Ele era um cobrador, como fosse um cobrador de impostos nosso. E Zaqueu, ele fosse hoje, no nosso dias, um cara da Lava Jato, que Sim. ninguém gostava de cara, tá muito corrupto, muito sujo e tal. Então, só que Zaqueu sabe que Jesus está passando por ali, e Zaqueu ele vai subir numa árvore, porque ele é mal visto, ninguém quer ele no meio, então ele vai tentar subir num lugar ali, ficar escondidinho e tal, para poder ver Jesus passar. E aí Jesus, ele quebra o protocolo de qualquer pessoa, ele vai chegar para aquele homem e falar assim: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou, na nossa conversa comigo. Hoje eu quero ter um tempo com você, mas não é só um papo, olha que interessante. Jesus, ele fala assim: eu estou indo para a tua casa, a gente vai ter um tempo na mesa, tempo de comunhão. Ou seja, Jesus está ali trazendo aquele pecador, aquele homem que é considerado sujo, aquele que é considerado um corrupto por todos. Sim. Então, assim, interessante. Jesus não tem problema de sentar com pecadores. Só que é interessante, todo pecador, ou toda pessoa que está errada e de fato se sente atraída por Jesus e está decidida a ver o que ele tem para mostrar, sempre vai ser transformada. Porque naquele mesmo dia, sabe que vai dizer: se eu roubei alguém, se eu fiz algo contra alguém, eu vou devolver muitas vezes mais. Eu quero. O que eu estava fazendo, cara? Eu quero me redimir, eu quero viver uma nova vida, um novo começo, né? Então, sim, é esse senso que a gente tem que ter. As mesas e as pessoas que a gente tá sentando, né? Essa mesa, ela quer o quê? As pessoas querem realmente ter essa chance, essa oportunidade de melhorar, de mudar, de avançar. Sim. Então, porque tem mesas que a gente senta e são mesas de aliança, né? Então, alianças erradas comprometem futuros. Então, o problema deles não é só quem senta na minha mesa, mas é quem eu decido fazer aliança. Então, o problema da nossa geração, e a gente precisa entender muito bem as coisas, Jesus, ele lidava com multidões, Jesus estava sempre aberto a todos, mas a gente vai ver Jesus escolhendo alguns discípulos que não eram perfeitos, mas que estavam decididos a, sim, ser ensinados e a mudar de vida, a mudar de trajetória. Então, você vai ver vários improváveis. Jesus não escolheu os prováveis. A maioria, né? Improvável, né? Tudo improvável. Tivesse um RH pra contratar. Rapaz, não tinha ninguém ali que tinha Ninguém ali preencheria a qualificação necessária para poder ninguém. se tornar um discípulo de Jesus. Tinha um ladrão que ficou até o final. Caraca, meu irmão. Então, mas acho que ninguém sabia que Judas era, né? Claro que sabia. Mas Jesus estava dando a chance pro cara até o final. E isso que é interessante, porque... E mesmo assim, ele não... Mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem, porque isso que é importante a gente saber na nossa vida. Quando nossa vida está no governo de Deus, até aquilo que aparentemente parece ser que está vindo contra nós, a Bíblia vai dizer que aquilo de fato coopera para o nosso bem. Então, é interessante porque a gente está falando de mesa, eu lembro que uma das grandes mudanças da minha vida, quando eu fui para Macaé, foi... Olha que interessante isso, como que a nossa vida pode mudar de repente dentro de um ônibus. O grande pontapé inicial para minha trajetória em Deus, de verdade, né? Porque conhecia Deus de longe. Foi dentro de um ônibus. Um homem, um rapaz. A gente andava num grupão de galera, sempre bagunceiro, né? Aquela galerona, tal, que de quase 40 que entrava no ônibus de manhã para ir pra escola, né? E deixava... Pagava passagem ou passava por baixo? Não, pagava, porque em Macaé... A boleta. Em Macaé a prefeitura dava tickets pra gente. Mas a gente... que loucura. Um homem, olha como é que o poder de uma pessoa, quando ela está bem posicionada e sabendo que ela pode ser um ar-condicionado, que ela pode fazer. Nós éramos um grupo de adolescentes, tudo nessa faixa de idade aí, 15 anos, 16, 17, tudo nessa faixa de idade. Era um grupo grande, a gente andava, grupo de amigos, ninguém era de igreja, nada disso, ninguém era, né, religioso, nada disso. Então,
uma pessoa, um só, ele decidiu ser um ar-condicionado no meio dos 40. Dentro desse ônibus. Dentro desse ônibus. Então, ele começou aos poucos. Ele foi conseguindo conquistar de um a um, a ponto que esses 40, todos os 40, foram para dentro de uma igreja. E ali começa, aí como é que é a importância da mesa, né? A mesa até então era para outras coisas. E ali começou o processo, né? E aí é louco porque a única coisa na vida que a gente tem que tomar cuidado é não achar que uma mesa só ela tem que ser eterna, né? Sim. Porque existem estações Ela vai definir onde tu vai chegar, onde você vai... Então, a gente O que pode você vai escolher, viver. a gente pode escolher, né? Qual tipo de mesa a gente quer sentar e qual tipo de mesa a gente quer permanecer, né? Tem mesas que foram importantes, mas foram importantes até... Sentar e permanecer, olha a diferença, avançador. Exatamente. Exatamente sobre isso. Porque sentar é aquela oportunidade de você fazer parte daquilo ali momentaneamente. Exatamente. E verificar se, porra, olha só, legal. Aqui é uma mesa que eu pretendo permanecer. Tem Em algo, princípio. sim, tem algo que é interessante, né? As pessoas, hoje a gente está numa época de networking, né? Sim. E eu não tenho nenhum problema com network, Sim. muito pelo contrário, acho super positivo, né? Eu creio em algo que vai além do network, que chama zona de convergência. A convergência é quando aquilo que é o meu destino converge com aquilo que é um destino do outro também. E ambos estão indo para a mesma direção. Mesmo lugar. É como se, né, meu dedo aqui, né? A convergência, né? Meu dedo direito e meu lado esquerdo, cara, eles estão convergindo para o mesmo lugar. Então, eu creio nessa, que não é só uma conexão, uma convergência. Eu creio que ela é melhor do que o network, né? Mas a verdade é que a gente vai ter duas diferenças na vida, né? O problema não é ter network, não é fazer relacionamento, né? Tem gente que tem dificuldade com isso, que acha que é uma vida interesseira. Não, mano. Tá fazendo por algo em troca. Tem. O que aquela pessoa pode oferecer? Tipo isso, né? Isso. Não é aquilo que a pessoa tem para oferecer, é aquilo que eu tenho para oferecer. Porque acho que essa é o que é a grande chave da vida. Jesus não precisava sentar em mesas para aquilo que eles tinham para oferecer. É aquilo que ele tinha para oferecer. Então, onde a gente está, onde a gente senta, o que eu tenho para oferecer. Mas de repente aquilo que eu tenho para oferecer, e normalmente espero que seja muito bom, a ponto de aquilo que o outro tem também para oferecer seja tão bom que gere uma zona de convergência. E nisso eu não tenho só um network, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. E aquilo que era só interessante, que era só de repente um interesse, Sim, cara. tem gente que é interesseira, tem gente que é interessante, entendeu? Sim. Então, não é um interesse, né? Quando você tá conversando com um homem, né? Tá conversando com uma mulher, tá ali naquele período da paquera. Da paquera, Sim. tá. Cara, interessante. Mas tem um nível maior que não, tem um interesse, perdão. Existe um interesse, né? Pô, bonita, legal. Isso. Né? Agora tem muito não, cara. Não é só interessante. Não é só interesse. É interessante. Então, a gente precisa entender quais mesas que a gente quer sentar, os lugares, porque tem gente que é pra fazer aliança, tem gente que é só um tempo de mesa, entendeu? E tá tudo bem. Tem gente que é só pra ser um colega, uma conversa, entendeu? Tem gente que é só pra você abençoar ele, né? E tá tudo bem, né? É muito melhor dar do que receber. A Bíblia vai dizer isso, né? Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com tudo, né? É muito mais prazeroso você conseguir ser alguém que fornece. E esse é o problema da geração, a gente tá sempre buscando alguém pra conseguir me dar alguma vantagem. Não. Se a gente mudasse a mentalidade, o que eu posso fazer na minha casa, no meu casamento? Os casamentos dão errado por isso. A pessoa já entra num casamento achando o que o outro pode fazer por mim. O outro pode me servir, pode... O que essa mulher pode fazer por mim? Não, cara, o que eu posso fazer por essa mulher? O que uma esposa, o que uma mulher pode fazer pelo... O que eu posso? Porque quando existe essa zona do que eu posso fazer pelo outro, tudo muda. O jogo vira, né? O jogo vira. O jogo vira. Rapaz, olha só. 1h30 vai ser pouco, avançador, porque eu vou me mergulhando, né? Vambora. E vou trazendo assim pra minha realidade. Caraca, muito bacana, cara, porque é muito site que eu vou ter aqui hoje. Porque eu trago, se eu trouxer assim pra minha realidade de vida, né? Conturbada, até os 40 anos completamente perdido. Sim. E todo desalinhado. Eu, na verdade, eu era... Como eu fui ventilador central em mesas. Como eu fui ventilador central em mesas, propagando aquele vento. Eu era o propagador do vento. Sim, sim. E quando eu paro hoje para ver, assim, até pessoas, né? Amigos meus de longa data, familiares, que vê hoje a gente vivendo uma vida diferente, uma vida assim, né? Sim.
Foi aquilo até que antes da gente se batizar, o ano passado, enfim, a família. A minha esposa ficou muito no meu pé pra eu me batizar, mas aí Deus tocou, e, enfim. Eu vejo que 90% dessas pessoas que sentavam nessa mesa comigo ainda estão nessas mesas. Sim. E isso me entristece demais. Sim. Algumas eu já estou conseguindo assim tocar, porque fala assim, cara, o Rodrigo, rapaz, não é possível que ele tá vivendo isso. Sim. Eu tinha um amigo meu, mandar até um abraço pra ele, cara, o Rafael Neguete, ele é até policial militar lá no Rio. É um amigão meu, se converteu assim, a gente saía muito, né? Junto, se converteu cedo, com 23, 24 anos, já tava convertido. Só fazia cagada na rua, aquela negócio de farra, né, bebedeira, enfim. Uhum. E quando ele me converteu, a gente era muito amigo. E ele sempre me convidava, Rodrigo, vamos lá, tu tem que conhecer esse Deus, cara, tem que conhecer Jesus, a vida é pra isso, esquece esse negócio todo. E eu tava tão assim, cansado daquela vida rasa, de viver aquele momento e no dia seguinte ser aquela, eu costumo dizer que era como se fosse as trevas, né, no dia seguinte. Uhum. Aquela ressaca, Sim, sim. gastava o que não podia, Sim. Uhum. só fazia merda. E ele falava assim, Rodrigo, vamos lá, cara, vamos lá. Aí eu ia, mas eu não sentia nada. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu já ia com o pensamento de sair de lá e falar, cara, não senti nada. Uhum. Então aquilo ali já não... Eu não estava preparado ainda para viver aquele momento. Sim. E isso, assim, me deixa feliz por eu estar vivendo hoje um momento em Deus. Foi até interessante que a gente conversou, né? O senhor falou comigo, Rodrigo, vai do jeito que você tá, cara. Sim. Começa aí e tal. Vai que Deus vai te tocando e vai mudando. E é realmente o que tem acontecido na minha vida. É interessante que Caraca, pastor. o que você tá falando aí, desculpa te cortar, mas é porque é impossível não entrar Não, me corta mesmo, porque nessa tem que contar a história assim, ó. Não tem como não entrar nessa veia, mano. Não é que eu nunca tivesse conhecido a igreja ou a religião. E essa é a loucura. Muitos conhecem um Deus da religião e decidem permanecer longe, porque o que é apresentado é algo que é muito difícil, distante, ao que nós vivemos uma realidade de muita meritocracia. E em algumas áreas da vida, ok. E a Bíblia vai dizer, né, aquilo que eu planto, eu colho. Sim. Então, existe meritocracia, certo? Se eu trabalho, eu recebo, ok? Mas em Deus existe algo que está muito, muito além da meritocracia. E aí que está a chave de tudo, que chama graça, favor e merecido. A loucura é que muitas pessoas acham o seguinte, elas pensam assim, para eu entrar na igreja, para eu se tornar um religioso, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que deixar de fazer isso aqui, eu tenho que deixar... Como se tudo na vida dela dependesse dela. E não. A nossa vida não depende tudo de nós. Algumas decisões dependem sim de nós. Mas existem coisas que só Deus pode fazer. E aí E por isso que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de conseguir dar um passo em Deus, ou de querer mudar de vida, porque acham, cara, tá muito longe pra mim, tá muito distante pra mim. Cara, eu gosto muito disso aqui, então... Eu vou ter que... Não, quando eu estiver pronto, eu vou. Sim. Só que ninguém nunca vai estar pronto. Porque nenhum de nós é perfeito. Não existe perfeição. Nós somos aperfeiçoados dia após dia. E quem nos aperfeiçoa é Ele. E eu com o tempo, eu vou correspondendo a isso. Então, a loucura, e eu lembro muito disso, né? Eu não nasci nesse berço cristão, você sabe muito bem disso. Sim. E apesar de começar a ter esse encontro, né, com meus 14, 15 anos, né? Eu tive um período ali também de 1 ano e pouco, com 18 anos, que eu saí de casa e tal. Foi um tanto de coisa que aconteceu na minha vida, né? Tava com empresa, né? Tive uma briga, né, com a minha família, enfim, com a minha mãe, tive que sair de casa, fui começar a minha vida, eu já trabalhava desde cedo, então já tinha minha independência financeira, fui morar sozinho, tinha um relacionamento que não me ajudava nessa questão, né, é a mesa, né? Sim. Então, aí ali, daquela saída, experimentei tudo, né, que pode se imaginar e mais um pouco, finalizei num coma alcoólico dentro de um hospital, tive que tomar 2 ou 3 doses de insulina. Caramba! E quase não voltei. Então, isso já, né, dos meus 15 aos 18, já conhecia Deus, já sabia que era Deus, né? Aí assim, pô, pastor, como que alguém que já teve experiência, já conheceu Deus, cai num coma alcoólico? Pois é, as mesas que a gente senta, é que a gente decide a nossa volta. Então, a motivação não é para terminar, não é para estar num coma alcoólico, né? Sim. Ninguém começa dando uma Não. picadinha para ficar bêbado no final,
pra brigar com a mulher no final, pra ficar agressivo, né? Tem gente que é manso, tranquilo, bebe 3 cervejas, fica bravo, fica macho, né? Sim. Enfim, então eu sei o que é estar ali. E sei também que por muito tempo foi colocado uma distância, uma barreira, como se tudo dependesse só do homem, não. O maior exemplo, ou a maior grandeza do evangelho é a graça de Deus. É esse favor imerecido que não é nós que decidimos amar a ele, é ele que decidiu nos amar. Eu nunca vou esquecer de uma cena, e para quem é religioso aqui, ele pira, ele fica louco. Eu lembro que eu fui uma vez num show do Rapa, eu tava nesse período aí. E olha que loucura, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava longe da igreja, bebendo, tendo uma vida super profana, me relacionando com muitas mulheres, aquela coisa toda, né? Enfim, todo mundo sabe. Se conhecendo, né? Se conhecendo. Na verdade, os 18 anos se descobrindo, né, também. Uma grande loucura ali, enfim. Eu lembro que eu entrei num show do Rapa, com uma garrafa de vodka na mão. E naquele show lotado, milhares de pessoas, muita gente, muita gente. Eu lembro que no meio do show, eu com aquela garrafa na mão, eu senti claramente aquela voz dentro de mim assim: o que você tá fazendo aqui? E eu parei, cara, no meio daquilo tudo assim. Olha que loucura. Eu falei assim: cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sou daqui. E cara, ali o amor de Deus me constrangeu ali, ó, com uma garrafa na mão, né? Religioso fica louco, né? Como assim, Deus? Não foi uma emoção, foi Deus ali. Eu falei, caraca, porque a gente consegue saber a voz de Deus, né? Eu falei assim, cara, é Deus. E eu falei assim, não, cara, não dá mais, chega, entendeu? E então a gente precisa nós colocamos uma distância muito grande, sendo que não depende tudo da gente, né? Aí o que depende da gente então? Só a gente escolher a nossa decisão. Escolher corresponder, começar a abrir espaço, né? Abrir espaço para que ele possa realmente fazer aquilo que ele quer. E na verdade não é só a decisão de você tomar e ir pra igreja, enfim, eu já me batizei. Não. Só que viver em Cristo. Sim, isso é pra vida inteira. É que é o diferente, né? Porque, ó, você é perfeito, Rodrigo? Não, longe da perfeição. Mas você se considera muito melhor do que o Rodrigo. Muito melhor, atrás, né? muito melhor. Então, essa é a chave, entendeu? Muito eu não melhor. sou perfeito, né? Você é um pastor, não sou perfeito. Hoje eu posso garantir assim, pastor. Eu erro, ainda peco. Sim. Mas não peco intencionalmente. Perfeito, porque o pecado ele tem que se tornar de fato um acidente. Né? E constranger a gente, né? Exatamente. Caraca, putz, cara, isso aqui. Sim. Mas era pra ter feito isso aqui. Caramba, isso aqui não. Pô, mas eu me arrependo disso aqui. O que é se arrepender? Fazer o caminho de volta. Não, cara. Eu decido isso aqui não vou fazer mais não, entendeu? Vai de errar, eu erro em outra coisa, entendeu? Sim. Não, cara, me arrependi mesmo. Porque o arrependimento, ele não é um remorso, não é só um sentimento, né? O arrependimento, ele faz você refazer a rota. Fazer a rota de novo. É como se fosse um GPS, né? Saiu do caminho e, cara, me arrependo disso aqui. Eu tô no caminho errado. Esse caminho não foi legal. Recalculando rota. É como no Waze lá. Mas aí a graça de Deus é tão misericordiosa que ele vai... Não, pô, errou, mas pode voltar, vem. É isso. Vem que ainda tem aqui. Aí tem assim, graça. mas isso é injusto. A pessoa errou. A Bíblia diz que nós colhemos de todas as nossas sementes lançadas. E a graça de Deus nos faz recalcular a rota. Mas a gente colhe, às vezes, sim, de alguns frutos dos nossos erros do passado. Então, você tem com certeza erros no passado que você fez que você colhe até hoje. Sim. Então, isso não isenta de nós colher de algumas sementes e de algumas semeaduras que existiram, entendeu? Mas tem muita coisa que a graça de Deus é tão boa que ela consegue nos fazer caminhar até debaixo de algumas consequências ruins, porque agora não é só na força do meu braço. Agora eu sei, cara, essa consequência aqui é algo que eu errei no passado. Só que agora eu não tô sozinho para caminhar nisso aqui. Agora eu tenho a presença de Deus comigo. Sim. Agora eu tenho um Deus que faz infinitamente mais. E é onde a gente vai ser surpreendido. E o fardo fica mais leve. Exatamente. Fica tudo mais brando. Porque não tá só nas minhas costas. Não é só na força do meu braço. Tem alguém dividindo comigo isso aqui. Tem alguém que, muito pelo contrário, não só divide. A Bíblia vai dizer que ele vai à frente das nossas batalhas. Né? Então, é interessante que quando o povo de Deus ia guerrear, o estandarte na frente, a bandeira, né? E na bandeira estava escrito lá o nome, né? O nome daquele que era o Senhor da guerra. É como se fosse, né, na frente de Jesus. Né? Vou simplificar para hoje, né? Mas como o Senhor dos Senhores, o Senhor da batalha. Então, cara, ele estava na frente. Antes do exército ver, né? Do exército inimigo ver o exército de fato de Deus,
ele tinha que ver o estandarte, a bandeira, que estava escrito. E aquilo ali já era o suficiente pra ganhar a guerra. Então, assim, cara, olha só contra quem nós vamos lutar hoje. Então, é isso, cara. Quando a gente decide botar nossa vida na mão de Deus, assim, Deus, olha só, a minha vida, ela é tua. O que a gente tá dizendo assim, ó? Deus, olha só, a partir de hoje, não é o nome do Rodrigo que tá na bandeira. Não é o nome do Alex que tá na bandeira na frente. Quando o inimigo vier contra a minha vida, tá o teu nome. E a Bíblia vai dizer que ele é o nome acima de todo nome. Que toda autoridade está debaixo da autoridade dele. Então, cara, isso é maravilhoso. Porque eu sei que apesar dos meus erros, das minhas falhas, e apesar das consequências do que eu errei, sim. Mas eu sei que eu não tô sozinho nessa... Olha quem tá na frente da minha batalha, da minha vida. Deus está comigo. Caraca, Deus está comigo. Deus está comigo. Aí vamos lá, pastor. Rapaz, esse podcast vai ser doideira. Aí vamos lá, 18 largou a garrafa de vodka. Larguei. Não é mais pra mim. E aí? Como é que começa a construção do grande pastor Alex, vibrante Alex Souza? Ó, que bate que foi engraçado lá, o molequinho fazendo, né? Foi muito... Cara da maneira com aquilo lá. Então, eu nunca me projetei pra isso, né? Eu nunca me projetei pro pastor Alex. Eu acho lindo e Deus tem a sua multiforme graça de fazer todas as coisas, né? Eu consigo enxergar claramente pra minha vida inteira e perceber que Deus sempre me preparou para isso. Deus sempre me capacitou para isso, né? Inclusive nas áreas que eu não imaginava, né? Porque a minha criação lá atrás foi, como eu te falei, foi com muita pobreza. Então, a gente queria fazer o quê? Cara, melhorar de vida, né? Ter, né? Fazer uma viagem ao ano era, meu Deus, o ápice, né? Comprar um carro zero, meu Deus, nós compramos um carro zero, uau! Então, era tipo um sonho. Era, exatamente. Então, a realidade lá com 18 anos era de trabalhar. Tanto que eu falei, eu já, né, com 16 anos, minha mãe tentou fazer minha emancipação. Então, já comecei a trabalhar com 15 anos. Com 18 já tinha um CNPJ aberto, já tinha uma sociedade. Aí começou com o quê? Trabalhando com o quê? Comecei trabalhando com uma empresa de cosméticos. A minha família inteira trabalhava nesse ramo. Minha mãe já tinha tipo o Rinodê? Não, né? Eram produtos mais Natura. profissionais para salões de beleza, lojas de cosméticos, mercados também. Então, a gente tinha uma distribuição que fornecia produtos, né? Trabalhava com diversas marcas, trabalhei com mais de 20 empresas. Então, mas ali começou a realmente e era difícil para entrar nesse ramo, tanto que com 18 anos, a minha mãe ela foi minha sócia para justamente me ajudar a entrar, porque eu sozinho nem conseguiria, né, na época, montar, fazer, enfim. Sim. Enfim, então, comecei ali muito cedo. Então, a ideia era isso, era ser um empresário de sucesso e como sempre fui muito entregue na igreja, sempre muito envolvido em tudo, sempre estive muito próximo a todos os pastores, né, que eu caminhei na igreja, enfim, todos, sempre fui muito, muito próximo, mas sempre tive um senso muito de mantenedor da obra. Então, sempre tive esse zelo, esse cuidado, esse entendimento que não era só uma empresa, que era um ministério que ajudava a sustentar, né? Sustentar missionários, sustentar a igreja, sustentar obras. Então, sempre tive esse senso muito... que não era só algo... Ou seja, aquela empresa não era do senhor. Não, claro que não. Muito pelo contrário. Já tinha esse senso, já? Já tinha esse senso. Apesar de não ser pastor, mas já tinha esse senso, cara. Tudo na minha vida é de Deus. Tudo é dele. Eu lembro que meses antes de casar, eu fui roubado e eu tinha um Astra na época, 2010, isso, foi ano 2010. Foi o último modelo que eu tive um também. Pegou já o Astra novo. Eu peguei o 2003, 2004, que era aquele mais antigo. Não, o Astra que eu peguei na época, foi o último modelo deles, né? O carro tava, seus 2 anos ali de lançamento. Novinho. Ali, novinho. E na época... Não devia ter seguro. Então, eu tive um funcionário que teve um PT com o carro da empresa, só que o carro da empresa estava no meu nome. E aí, quando eu fui fazer a renovação do seguro, cara, na época 15 mil reais, caríssimo e tal. E eu falei assim, cara, eu preciso vender esse carro. Eu tava alguns meses para casar e eu falei, cara, eu preciso vender esse carro, não tem como. Eu fui lá daquele, a gente chama de... aquela guaribada, né? Deixar bonitinho e tal, porque arranhou um negocinho, dá um polimento, tá? Cara, eu tinha acabado de fazer isso, né? E final de ano sempre foi muito conturbado, né? Na empresa, assim, muito, muito agitado, né? Comércio no geral. Mas vende, né? E eu lembro que quando foi janeiro, eu falei, vou dar essa preparada no carro, fevereiro agora eu vou botar o carro para vender. E eu lembro que esse motorista, ele bateu um carro, deu PT, tive que mandar o cara embora, aquela coisa toda, a luga toda. Enfim, acabou eu indo fazer a entrega. Nesse período aí de início de ano, teve que fazer a entrega. E, cara, meu carro, vou resumir a história, mas meu carro foi roubado. Cheio de mercadoria dentro, no mínimo. Foi aquela semana assim que tem muito movimento, muita coisa e tal.
Então, a gente tinha também muitos recebimentos que, né, aconteciam com clientes, né? Tinha um cliente que não tinha um cheque, ou não tinha Aí tinha um cartão. caderninho, tinha um tal do Aí caderninho. tinha lá o pessoal que fazia tinha um caderninho, mas Tipo fiado, fazendo fiado. tipo piadinho lá, piadinho certinho, né? A gente chamava de, como é que é? Esqueci o nome agora. Enfim, resumindo a história. Foi roubado, o carro foi levado, lotado de material, com Cheio de informação de devendo. notas de clientes que deviam olhar muitos clientes. E como era eu que estava fazendo isso, então sempre houve um controle na empresa. Quem devia, quanto devia, né? O controle, até você tem um funcionário fazendo isso, mas como era eu que estava fazendo tudo, então, eu que estou fazendo. Nem precisa. É só olhar ali. Mano, prejuízo absurdo. Financeiramente falando, um prejuízo, enfim, sem Estrondoso. estrondoso. Meses antes de Tipo casar. pra quebrar a empresa. Tipo para quebrar a empresa. E eu lembro que quando o rapaz levou o carro, né? Eu fui meio que sequestrado mesmo, não foi só roubado. Foi. Ele levou o carro e, pô, compartilhei a informação com família, com a noiva, a Bruna, né? Ia ficar minha noiva, a gente ia casar em breve e tal. Eu lembro que as lágrimas, né? Porque você tá chateado, porque você foi roubado, botou arma na minha cabeça, botou arma no meu peito, deu tiro, me levou pra um lugar, né? Meio que deserto, assim, de estrada de chão e tal. Foi bem pesado o negócio. Em algum momento desse aí, o senhor pensou que perderia a vida ali? Não. Não, porque tava com Deus, né? Não, mano. Sério? Ficou calmo, tranquilo? Pô, um dia eu tenho que gravar um podcast só pra contar esse testemunho aqui. Porque Deus foi tão assim, naquele dia, a minha reação foi começar a conversar com o cara, falar de Deus. Daqui a pouco o cara apertou o botão pra ligar o carro, né, o rádio do carro, tocando a música Preciso de Ti. E aí ali eu fiquei em silêncio, né, cantando, enfim, eu e Deus ali mesmo e tal. Enfim, então, mas ali naquela ocasião, aparentemente era muita perda financeira, muita perda, muita perda, muita perda, muita perda. E eu lembro que a minha reação ali, eu tinha todos os motivos para ficar chateado, todos os motivos naturais de reclamar, de murmurar. Naturais humanos, né? Eu lembro que, né, eu tive que ligar pra Bruna, que era, né, hoje é minha esposa, mas era minha noiva. Liguei pra minha mãe com medo do sequestrador, né, ligar pra elas, alguma coisa assim. E aí, logo que eu consegui, né, sair lá do cerco, eu liguei para as duas e falei assim: se alguém ligar pra você, não atende e tal. E eu lembro que eu não contei o que aconteceu exatamente pra minha mãe. Ela foi me buscar na delegacia. Eu só me conta aqui porque aconteceu uma situação bem aqui e tal. E quando ela chegou lá, eu contei, né, tudo que tinha lá. Mas o que aconteceu? O que foi roubado? Foi roubado tudo. Ela, tudo o que foi? Tudo, tudo. E ela, meu Deus, desesperada, chorando muito e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu bati no volante do carro com muita raiva, mas não era uma raiva boa. E eu falei assim: se o diabo acha que ele levou algo de mim, nada que eu tenho é meu. Tudo que tem na minha vida é de Deus. Então ele não levou o que é meu. E a Bíblia vai dizer que aquilo que é de Deus, o maligno não toca. Então, se isso aconteceu na minha vida, ou Deus está me ensinando alguma coisa que eu não sei, eu vou ver lá na frente, ou algo inacreditável, sobrenatural vai acontecer. Mano, resumindo a história. Eu tava meses antes de casar, né? E Isso quantos anos, seu Jardim? isso eu tinha, foi 23 anos por aí. 23 anos e já tava congregando em qual igreja? E eu congregava em Macaé, eu fui membro da mesma igreja batista, sou muito grato a essa igreja. É onde eu me converti com 15 anos, né, praticamente, e fiquei lá até vir, né, eu só fui membro de 2 igrejas até hoje. A vida inteira, praticamente mesmo foi de 2 igrejas. Então, e ali eu falei assim: o diabo não tem nada que é meu, tudo que é meu é de Deus. Enfim, cara, naquele mesmo ano, de um carro que foi roubado, consegui comprar mais 3. Lembro que eu comprei na época aquela Ranger, caminhonete nova, zerinha, com 2 ou 3 meses Quase de casado. ninguém tinha, Quase ninguém só que tinha. tava prosperando muito avançador nessa época. Guardei da maneira raiz, guardei embaixo do colchão o dinheiro. Guardei embaixo. Foi juntando? Fui juntando, quietinho, falei nada com a Bruna. Aí um dia eu cheguei, eu ficava com o encarte da Ford, ela: que tanto você olha esse encarte? Eu falei assim: nada, tal. Ela: cara, você fica em paz. Você é um sonhador. Um dia eu cheguei lá e falei: vamos lá comprar o carro, vamos lá na agência amanhã. Mas com que dinheiro? Eu peguei aquela maçaroca de dinheiro, assim. Que tava embaixo do colchão. Embaixo do colchão, não via nada, filho. Vamos lá comprar. E assim, cara, naquele mesmo ano Deus fez tanta coisa, mas é porque sempre vai ter isso não é uma barganha com Deus. Eu sempre entendi, tá? A minha vida não é dele. Tem um testemunho absurdo debaixo disso também, de um negócio ruim que eu ia fazer. Eu lembro que eu falei assim: nada vai me impedir de fazer esse negócio. Tá? Tem coisas que a gente fala, são pesadas, e tem coisas que Deus precisa intervir, né? O que aparentemente era uma perda,
foi a única maneira que aconteceu para que eu não fizesse um péssimo negócio que não ia me dar um prejuízo, não. Era um negócio que ia destruir a minha reputação, a minha empresa, um legado de tantos anos, né? Sim. Irrepreensível. Então, é um negócio que eu não sabia. Anos depois, muito depois eu fui saber que ia ser um péssimo negócio e acabar comigo. Então, sempre tive esse senso do que Deus era na minha vida, do que Deus é, né? Então, e ao mesmo tempo que sempre quis ser um bom empresário, suceder, crescer, avançar, nunca negligenciei meu tempo em Deus. Lembro que quando eu conheci a que é minha esposa hoje, eu precisei literalmente ser empurrado pelo meu antigo pastor, né? Eu morava em Macaé, lá em Cabo Frio, e ele falou assim, ó, vai lá, cara, vai lá cuidar da sua futura esposa, vai lá ter tempo com ela. Porque eu trabalhava muito, ao mesmo tempo não negociava o meu tempo em Deus. Ou seja, trabalhava e tava em Deus, na igreja. Pra você ter noção, ó, domingo esquece, domingo era o dia inteiro na igreja, em Macaé. Sábado eu era líder de jovens, então tinha culto todos os sábados. Então lá na igreja já tava, assim, galgando algo, pensando em se tornar pastor ou não ainda? Não, lá não. Porque aí entra uma questão de religião, né? Da religião. A gente viu tanta gente. Eu passei por 5 transições pastorais da minha antiga igreja. Era uma igreja em que a igreja escolhe os pastores, né? E eu não tenho nada contra isso, né? Mas foi a experiência que eu tive. Então eu vi 5 transições em que a igreja decidia, de repente, não, a gente não quer mais esse pastor, a gente quer outro pastor. Então eu vi muitas famílias e pastores sofrendo muito. De repente, Frustradas, né? o cara abandonava toda a vida, estava ali integralmente servindo a igreja, e de repente, cara, a igreja porque não tá gostando, porque não quer tal, e decide botar outro. Então, apesar de ser muito apaixonado pela igreja, e muito próximo de todos esses pastores, mas eu falava assim, cara, Deus me livre esse negócio de ser pastor. Porque, cara, os caras sofrem muito, o povo é muito ingrato. O povo é muito ingrato com o pastor. Então, só que ao mesmo tempo. Deixa eu ser líder aqui de alguma coisinha aqui. Só que ao mesmo tempo, sempre amei cuidar de pessoas. Nunca precisei pedir, mas sempre fui empurrado para ser líder. Então, eu fui líder de sempre fui líder. Então, eu sempre fui líder em todos os ministérios. Eu rodei todos os ministérios da antiga igreja. Eu fui terceiro vice-presidente da antiga igreja. Então, nunca porque me nomeei, sempre me nomearam, sempre me levantaram. Então, sempre quando eu vi, eu estava lá cuidando de alguém. Então, isso, e um pastor faz isso, um pastor cuida de pessoas. Sim. Então, sempre estive próximo de pastores. Então, sempre estive próximo, tanto dando consolo, mas também aprendendo. Eu lembro que teve uma vez lembra aquele desastre lá em Mariana? Sim. Da barragem, então, nós fomos... Cara, aquilo foi, né? Foi desastre, eu estive lá, né? Foi um desastre, né? Aí na televisão você não consegue ter noção da proporção daquilo, então... Foi muito pior do que a gente viu, né, na televisão. Muito pior. E eu lembro que eu fui com o antigo pastor, nós fomos para lá, depois que passou aquele furacão todo, depois que, né? Porque no início muita gente tinha muita ajuda, vai. Mas fomos ver os reflexos depois, né? E o tanto de criança que era abusada, cara. Um tanto de gente passando necessidade. Eram lugares, é como se passa em cidades, assim, pensa, cara, São Pedro, assim, acabou, né? Você via só o telhadinho da casa. Vilarejos acabaram, assim, então, esse senso de cuidado por pessoas, lembro pelo cara, larguei minha empresa, larguei tudo pra lá, e fui pra lá, só eu e ele. E fomos pra lá pra ver a área, como é que tava a situação. Então, assim, esse senso de cuidado com pessoas, de amor por pessoas, automaticamente entendendo que a minha empresa era algo que conseguia patrocinar isso. Então, sempre fui muito generoso de botar mesmo coração na igreja, Sim. do que precisa. Tem que fazer uma obra. Abençoar mesmo, né? Vambora, cara, porque eu entendi, tudo que eu tenho na minha vida é Deus, cara. É Deus que me abençoa, é Deus que faz eu prosperar. E eu creio nisso até hoje, né? Sim. Um Deus que realmente ele encontra uma zona de convergência no nosso coração, porque Deus ele quer fazer coisas grandes aqui na Terra. E ele vai usar pessoas para isso. Então, se ele pode usar minha empresa, se ele pode usar minha vida, se ele pode usar minha família, se ele pode usar meu tempo, se ele pode usar esse podcast. Então, cara, assim, o que ele colocou nas minhas mãos hoje para administrar e que eu posso cuidar a ponto de ser um servo que multiplica e abençoa aquilo que é importante para ele. Então, eu não queria só fazer os meus planos e meus sonhos, eu queria fazer aquilo que sempre que eu falei, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, aquilo que for a tua vontade vai ser a minha. Então, o meu desejo era ser um empresário bem-sucedido, para ter realmente recursos para a obra dele e também para ter um bom conforto para minha família. Sempre quis ter um bom conforto para minha família. Sim. Sempre quis casar, apesar da loucura toda, mas, cara, quero casar, quero ter uma família, quero fazer o melhor pela minha família, o melhor pela minha casa, entendeu? Sempre tive esse senso. Então,
ali que não sei nem se mantava mais, vai ser. Então, não, ali, só tá dizendo, assim, cara, é muito bacana conhecer a história do seu na essência. Porque o que me chama a atenção é que, por mais que o senhor acreditasse que pastorear não seria sua vocação, Sim. Deus estava te Sempre empurrando foi. sempre pra isso, né? Sempre foi. Quando Sempre nós, foi. quando nós viemos pra cá, e sempre, né, no antigo lugar que eu estava, exercer liderança em tudo, né? E quando nós viemos pra Cabo Frio, e a gente vendo tudo que Deus estava fazendo aqui, né? Como até hoje faz, né? Sim. São 8 anos de igreja, né? 8 anos de casamentos restaurados, 8 anos de todo o culto, né? São pessoas lá na frente tomando uma decisão de viver um novo começo na vida e tal. Tantos testemunhos de pessoas que chegam ali, cara, com depressão, ansiedade, gente que. Nós já tivemos muitos testemunhos de pessoas que estavam ali, que queriam cometer suicídio, pessoas falidas. A gente Aí. tem testemunhos de empresários bem-sucedidos na igreja hoje, que chegaram com auxílio-desemprego na igreja. Então, cara, a gente tem de tudo ali. Então, eu lembro que quando eu cheguei e vi aquela multidão, aquela tanto de gente, né, decidindo ver o novo começo e vendo o que Deus estava fazendo, eu falei, cara, eu preciso fazer parte disso. Fazer parte disso. E eu fazer parte de onde eu vinha, né, ou de onde eu estava, né, olhando num ponto, eu sempre fui líder, mas eu não estava preocupado com cargo, com liderança, então, muito pelo contrário, Para servir, eu queria participar. fazer parte daquilo ali. Participar. Eu lembro que eu vinha pra cá, eu saí de Macaé, cara. Os cultos começavam na segunda-feira, tô com o telefone aí. Sim. Os cultos começavam na segunda e carregava a cadeira, né? A gente tinha que montar, desmontar tudo toda segunda-feira. E eu era quase que uns 2 primeiros a chegar, apesar de vir longe. E era literalmente um dos últimos a sair. Então, carregando cadeira. Só carregando cadeira. Então, é interessante que, mesmo nesse processo todo ali de carregar cadeira, de ser algo braçal, mas sentir uma satisfação, um prazer absurdo. E ali, sabendo que eu não estava só carregando uma cadeira, eu estava servindo pessoas. E servir pessoas é algo que agrada a Deus, né? Sim. A gente louva a Deus quando a gente serve pessoas. Jesus, ele servia pessoas o tempo todo. Então, ali começou o nosso encontro aqui com a Igreja Nova de Começo, em Cabo Frio, com tudo que Deus estava fazendo. E está fazendo até hoje. E dali começamos Deus vai empurrando a gente, né? Sim. Começamos com o GC, cuidando de pessoas. O senhor era líder de GC? Não era pastor, né? Não. Aí comecei como líder de GC, né? Fui E a levantado. igreja era onde? A igreja primeira era onde? Então, a igreja ficou por muito tempo reunindo no Costa Azul, né? É um clube aqui em Cabo Frio. Sim, eu sei onde é que é, Então, pô. ficamos mais de ano ali, reunindo na quadra. Então, a igreja começou ali. Toda segunda-feira, reunindo na quadra. Toda segunda-feira. A reunião era numa quadra. Isso aqui em Cabo Frio. Mas já tinha já Já tinha. no Rio e no Brasil, né? Já tinha começado em Niterói, né? Sim. A nossa igreja, em Niterói. Em algumas cidades, que Teresópolis, Barra também, e aqui. Então, fomos uma das primeiras igrejas, né? Só que a nossa igreja, a gente fala assim, ela não abre, ela nasce, né? Então, começa com GC e vai nascendo, foi nascendo. Então, desse GC partiu para um clube, eu não lembro se era um espaço para 100 e poucas pessoas, 200 pessoas, e nessa quadra a gente já tinha um volume maior de 500 pessoas, então eu cheguei nesse contexto de 500 pessoas, né? Que é muita gente, e ali fui líder de GC, que é onde a gente, né, consegue cuidar melhor das pessoas, né? Sim. Então, hoje a nossa igreja tem um auditório bem grande, né? São milhares de pessoas que passam de domingo, e a gente tem muito GC que cuida de gente, então eu sei desse poder de cuidado, né? Sim. A gente fala que são os líderes que De comunhão, né? De cuidado. a gente fala que são pessoas que pastoreiam a igreja junto com a gente, né? Como Sim. são muitas pessoas, né? O que é? Porque a gente bota pastoreio como se fosse somente um título eclesiástico, mas o pastoreio é cuidado, né? Então, é alguém em Deus que cuida de pessoas. Então, a gente tem um time maravilhoso de pessoas que cuidam junto com a gente, que pastoreiam, que estão perto, né? Eu fui uma dessas pessoas, né, que participou dos primeiros G6, né, de cuidado, ali em Rio das Ostras, foi o primeiro GC que eu liderei. Depois eu fui para Macaé, liderei um GC lá também, comecei com esse GC lá, um GC que foi gigante, e até que Deus nos empurrou, literalmente, quando ele te empurra para um novo tempo, né, e aí Deus começou a nos empurrar para vir morar em Cabo Frio, e não fazia sentido, né, Vocês eram de Macaé? Macaé com tudo em Macaé. Com uma igreja já funcionando bacana lá? Não, a igreja não funcionava lá. Não tinha igreja em Macaé? Não, só aqui. Ah, Mas Macaé foi depois. Mas com uma vida assim, a igreja era aqui, mas todo o restante de casa, família, negócio, tudo em Macaé. Então Deus nos fez dar esse passo, né, de
de vir morar em Cabo Frio. E eu vim morar em Cabo Frio e todos os dias tinha que ir pra Macaé pra trabalhar. Então ia pra Macaé trabalhar, ficava o dia inteiro lá. Quando era noite, voltava. Caramba, veio morar aqui. Quando veio aqui, ainda tava com a empresa em Macaé? Empresa em Macaé. Aí fazia esse percurso todos os dias, todos os dias. Pensa, Não, eu sei. Só pra Rio das Ostras é um chão, pô. todos os dias fazia isso. E, caramba, quando nós demos o passo de, né, Deus nos empurrou pra isso, colocamos o passo aqui, na mesma semana que a gente veio pra cá, e não tinha propósito, não tinha nada. A gente botou nosso pé aqui, aí fomos levantados como líderes de jovens, começamos a cuidar dos jovens na igreja, ficamos, acho que um ano e pouquinho cuidando ali, né, dos jovens e tal. E na nossa igreja a estrutura de jovens é como se fosse toda a estrutura da igreja, tem todos os ministérios e ali realmente já foi esse start, caindo a ficha, né, do pastoreio, do cuidado mesmo, né. Depois disso auxiliei um pastor que era pastor da igreja, que era o pastor Renan. Sim. Ele me chamou e me convidou, né, para estar mais perto dele, para se tornar o líder. Aí ficou tipo hoje o que o Robert faz lá, o Daniel, né? Isso. Na nossa igreja isso lá. Isso aí. Exatamente. Então, então, porra, o Daniel é top, né? Top. E ele fala que é gago ainda. O Robert também, né? Então, essa pegada. Tem que cuidar dos ministérios da igreja, né? Que é o coração da igreja, né? Os ministérios da igreja. Sim. Então, e aí foi, literalmente, é Deus quando vai preparando todo o caminho, né? Porque vai empurrando, né? Pra gente. Vai empurrando. Pro propósito dele, né? Exatamente. Então, ali auxiliei literalmente no cuidado mesmo, de pastoreio, cuidado da liderança da igreja. Então, foi literalmente, né? Já um outro nível de cuidado, né? A gente sempre cuidei de pessoas, sempre líder, né? Mas ali já era um outro nível, já era uma outra, entendendo, né, o coração da igreja, né, e isso até então sem ter nenhuma noção do que aconteceu, sabendo que eu era um pastor que auxiliava, que ajudava, né, e estava super feliz com isso, até que... Criando expectativa nenhuma de tornar o pastor da igreja. Não, muito pelo contrário, a expectativa era de ser suporte. Ou seja, era de não... Nem tocava no coração sequer. Não, já tendo uma mentalidade diferente, né, ali, por exemplo, não, sou um pastor? Sou. Porque eu cuido de pessoas, né? É porque antes tinha uma visão de pastor só aquele que era o pastor da igreja, né? Como se fosse assim. Não, agora não, cara, eu sou um pastor. Deus me chamou para isso. Deus me chamou para cuidar de pessoas. Então, essa é a minha vocação, esse é o meu chamado, cara. É isso. Eu acho interessante isso. A gente sempre vai encontrar o nosso propósito naquilo que a gente está disposto a fazer sem receber nada. Então, eu fui pastor da igreja por anos, muito tempo, sem receber nada. Sendo voluntário na igreja. Muito pelo contrário, né? Botando dinheiro do bolso. Caramba, é sério? Nada? A igreja não ajudava em nada? Assim, nada. Não ajuda, né? Não, muito pelo contrário. A gente tá ali, de fato, se doando, se entregando. E tá tudo bem, porque aquilo que você ama, aquilo que você é apaixonado, você tá disposto a... Sim. A se entregar. Entendeu? Então, a se doar. Então, assim, muito pelo contrário. Então, já tinha essa convicção de chamado pastoral. Cara, Deus me chamou para ser pastor, sim. Mas na minha convicção, um pastor que dá suporte, um pastor que auxilia. Então, isso é aquilo que eu, na minha mente, né? Cara, eu acho que é isso pra mim, porque nunca vi um profeta assim, na nossa mente limitada, né? Você vai ser um homem que... Não, pelo contrário. Já lembro que a primeira vez lá na minha antiga igreja, que eu preguei, a primeira vez que eu preguei, veio uma irmãzinha lá do coque, sempre tem a irmãzinha do coque, né? E falou, você é um pastor, Deus te chamou pra isso e tá. Eu escutei aquilo, eu recebi, eu entendi, mas eu na minha cabeça assim, cara, eu não quero ser esse cara que tá na frente de uma igreja, eu quero ser o cara que ajuda os pastores que estão lá, eu quero ser isso. Então, eu tava muito feliz e muito pleno em ser o cara que ajudava outros e tipo assim, cara, quem precisar de mim, o pastor que precisar de mim, eu vou estar aqui, cara, eu tô pra isso. Eu nunca tive problema de ser o cara do bastidor, né? Tanto que eu tô 3 anos aqui pastoreando uma das igrejas mais relevantes, né? E glória a Deus por isso tá vindo. É o primeiro podcast que eu vou fazer, porque... Sim. E foi aquilo que o senhor falou, né? Só quando Deus me der a permissão. Exatamente. Então... Não, e detalhe, eu nunca tinha falado isso pra mim, porque Avançador, eu tô convidando ele tem muito tempo já. Aí, olha só, tô convidando há muito tempo e uma conversa esporádica, a pastora Bruna foi... Fala pra ele, você vai no podcast dele lá, ó. Agora que você vai? Foi. Ali eu não entendi ainda direito. Falei, cara, mas tem algum... O quê? Ele só falou hoje. Existe um tempo pra todas as coisas. E... Sim. Coisa boa é você não somente caminhar naquilo que você quer, mas ser bem sucedido naquilo que Deus colocou pra você. Então, tem muita gente que é bem sucedido naquilo que ele quer. Tá tudo bem. Sim. Mas a gente não consegue ter uma plenitude. Porque, cara, quantas pessoas que são... e aí quem veio de baixo como a gente, né? Sim. Às vezes a gente achava o seguinte, né?
cara, eu acho que esse vazio, esse buraco aqui, sabe por quê? É porque eu não moro numa casa boa. Sim. É porque eu não tenho todos os recursos que eu preciso. E aí é a loucura, porque quando você chega num nível, né? Eu cheguei nesse nível, né? De poder fazer o que eu quero, escolher o lugar que eu vou viajar, Sim. escolher o restaurante que eu quero, não pelo valor que é do prato, mas pelo prato que eu quero comer, né? Sim. Então, eu tive isso lá atrás, e você fala assim, cara, eu tenho tudo isso, mas existe algo que só Deus pode fazer. Existe uma plenitude que não é naquilo que eu consigo conquistar com o meu braço. É uma plenitude naquilo que eu sei que, cara, Deus me preparou para isso. Então, eu vivi isso na minha vida, né? E vivo até hoje, né? Não somente querer ser feliz e pleno naquilo que é o meu plano, meu projeto. O meu plano era completamente diferente. Eu lembro que eu fui uma vez no Método CIS de Paulo Vieira. Sim. E foi muito bom. Deve ser top demais, né? Eu fui isso em 2014 ou 15, se não falha a mente. Eu fui nesse Método CIS. Da Febracis, né? Isso. E lá, né, escreve aí o teu futuro, tal. Cara, meu futuro é completamente diferente do que eu tô vendo hoje. E os meus planos eram outros. Mas um dia eu entendi, cara, Deus tem outros planos pra mim. E os planos dele são melhores. E que bom que eu aceitei isso. Porque chegou um período na minha vida que eu já cuidava de pessoas, como você sabe, que eu tô compartilhando aqui. Já cuidava de pessoas, já fazia tudo isso como voluntário. Tinha empresa. Tinha minha empresa. Tava muito feliz. E tava bem, a empresa prosperando, bem, bacana. prosperando, tudo bem, graças a Deus. E aí Deus falou assim, vende a empresa, transiciona a sua vida para aquilo que eu tô te chamando. E aí eu falei assim, cara, vou transicionar para onde? Era um pastor voluntário Mas da como igreja. que é teu feeling de ouvir uma coisa dessa? E mesmo que aos olhos de qualquer pessoa que você fosse comentar lá, falasse, cara, que loucura tu vai fazer. E fazer. Sabe? Até a pastora deve ter falado que era uma loucura. Não falou, não? Então, a sua esposa, ela já te conhece um pouco. Sim, muito. Ela já consegue discernir quando é você falando. Consegue? Sim, consegue. Então, tem momentos na nossa vida que a gente consegue discernir quando é Deus que fala. Ou quando é só fruto de uma emoção. Sim. Então, chegou num período em que eu consegui discernir essa voz de Deus, porque eu conheço ela, e a minha esposa também. Então, a gente a gente sempre foi muito pé no chão. A gente sempre conquistou muitas coisas, né? A gente, né, graças a Deus, sempre conquistando muito. Muito Eu planejamento lembro que também, né? todo ano, assim, eu sempre tinha, né? Cara, esse ano que eu construí esse ano, cara, esse ano eu comprei um terreno. Esse ano eu consegui construir uma casa. Esse ano eu consegui fazer isso. Esse ano eu consegui construir outro negócio. Esse ano eu consegui comprar um apartamento. Então, a gente sempre. Tinha esse planejamento, assim, sempre teve, né? A gente sempre teve conquista, e vou falar, Sim. conquistas pessoais, né? Como homem, e isso é muito sadio fazer isso, né? Então a gente sempre teve as nossas conquistas, sempre, 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 sempre. E eu colho disso ainda hoje, né? Mesmo sendo pastor hoje, né? E a igreja sim, ela me remunera hoje. Eu não posso reclamar de nada. A igreja, ela supre minha casa, minha família muito bem. Mas eu não dependo só da igreja hoje, né? Hoje não, eu não dependo só da igreja há um tempo. Sim. Então, existem colheitas que eu colho ainda de coisas do passado. Mas eu lembro que quando Deus me chamou para literalmente transicionar esse 100% de, cara, você sempre quis ser um empresário. Esse é como se fosse Pedro, né, cara? Você é um pescador de sucesso. Você tá indo bem, Pedro, tal. Só que tu não vai Vou deixar você pescar, ter a sua pesca maravilhosa. Eu lembro que eu tava num culto uma vez e recebi uma palavra que Deus liberou. Eu fiz uma venda, cara, que eu nunca tinha feito na minha vida, assim. E aquela venda não foi uma venda. Eu não sei se você não viu, você vai ver isso um dia. Não foi uma venda do Alex que era bom. Foi uma venda que Deus falou antes de acontecer. Assim, você quer viver a melhor venda da tua história? Então, eu vou te proporcionar isso essa semana. Então, Deus falou, ó, eu vivi naquela semana, assim, algo inesperado, como era tão grande a venda que eu fiquei até assustado, assim, cara, não é possível e tal. E assim, eu lembro que eu saí de um ápice, eu lembro que lá quando eu fui no método, eu desenhei a empresa como eu queria, eu fiz uma ampliação na empresa, fiz um departamento só para treinamentos e tal. Então, tudo que eu tinha escrito assim, né, em nível de conquistas, eu consegui, né? Eu só não continuei, né? Mas eu consegui aquilo que eu queria, né, aquilo que era o meu desejo, né, como empresário. E então, quando eu estava bem, minha empresa bem, minha vida bem, minha família bem, tudo bem, com o melhor carro aqui na minha vida. Chegando no desenho completo que você fez. Depois morava em Macaé, no melhor bairro de Macaé, depois saí de um lugar, saí de Belford Roxo, fui morar em Macaé, no lugar mais pobre de Macaé, e aí tava
morando, cara, pra quem saiu de baixo sabe que não são os herdeiros, né? Aqueles que viram assim, cara, Deus estava comigo, Deus me abençoou, Deus fez isso. Morando no melhor bairro da minha cidade. Eram 2 apartamentos por andar no meu prédio. Então, cara, que incrível. A um quarteirão da praia, assim. Não, uau! Eu cheguei lá, eu consegui. Isso. Cara, eu consegui comprar o carro do meu sonho, eu consegui, nossa, ter isso comprovado Eu pra minha esposa. conquistei, né? Eu Venci, eu cheguei lá. venci. Aí eu venci na vida. Então, eu tava lá nesse momento, assim, cara, eu venci na vida, glória a Deus, Deus é bom. E aí, nesse momento, Deus falou comigo assim: transiciona para aquilo que eu tenho pra você. Transiciona para aquilo que são os meus planos pra você. E aí eu falei assim, cara, como vai ser isso? E aí nós, literalmente, tivemos que começar a dar um passo que a gente nunca tinha dado, né? A dar um passo no inesperado, sem ter proposta, apesar de, lógico que eu não ia passar fome, né? Eu ia vender uma empresa, Sim. eu tenho até hoje, né, alguns rendimentos, algumas coisas, mas aquilo não era suficiente, não era mesmo, né? Para suprir aquilo que eu precisava. Longe, eu não ia passar fome, nem ia deixar minha família desamparada de onde ia morar. Mas o meu padrão de vida ia mudar completamente. Esquece. A partir dali, mudava tudo. Mudava tudo sem saber o que ia acontecer. Porque, como eu falei, eu era um voluntário da igreja. Desceria degraus, né? Exatamente, Desceria degraus terrenos. 100%. E dando um passo no escuro. E, enfim, resumindo a história, demos o passo. E eu gosto de usar essa expressão, né? Deus falou comigo, vende a empresa. E eu nunca tinha projetado assim. Quanto que Qual é a valor? empresa? Qual valuation? Quanto vale? Não sei. Não sabia, não tinha noção. Quanto que é? Não tem. Eu lembro que eu falei com Deus, né? E Deus falou isso comigo, botou no coração da minha esposa. Testificou no nosso coração esse alinhamento do que era para nós. Eu falei assim, Deus, se for da tua vontade realmente que isso aconteça, então eu jogo de volta. O senhor quer que eu venda a empresa? Ok. Então coloca alguém para comprar. Coloca alguém para comprar. Só que eu nunca tinha oferecido para ninguém, eu nem sabia quanto que minha empresa valia, Não ofereceu para ninguém. não ofereci para ninguém, e na mesma semana, reunido com Uns amigos. amigos já de anos, né, que são amigos de muitos anos, e aí é a coincidência que Deus faz, Jesuicidência, né? Jesuicidência, fala aqui. Jesuicidência, no almoço, vieram passar um tempo com a gente aqui em Cabo Frio, no almoço, sem... Eles perguntaram, mano, e essa vida sua, cara? A gente vê que você entrega na igreja. Igreja, empresariado, e aí? Tal, mano, você vai pra lá, pra cá e tal, o que que você pensa? E eu falei, mano, eu penso o seguinte, cara, né? Eu falando pra ele, né? Deus já tinha falado comigo ali, né? Eu falei assim, cara, a hora que Deus me chamar, assim, né? Integralmente pra igreja e tal, cara, eu vou lá e vendo a empresa, né? E transiciono, cara. Isso é o que eu penso. Só que, mano, aí falando com ele, amigo, né? Eu falei, mano, Deus falou comigo, aí eu não lembro agora se era um dia, 2 dias antes, pra eu dar um passo de fé e transicionar e vender a empresa. Aí ele, caraca, mano, que loucura. Eu falei, mano, Deus falou comigo, ele, pô, cara, sabia que eu tava querendo investir em algum negócio? Aí eu falei assim, caramba, ele, não, inclusive tava conversando aqui, né, com a minha esposa e tal, aí a gente tava pensando em abrir um posto de gasolina e tal, aí foi assim, cara, meu negócio era legal, bem sucedido, não posso reclamar, mas em relação ao posto de gasolina não tinha nada a ver com nada, em todos os sentidos, né? Eu falei assim, cara, meu negócio, um posto de gasolina não tem nada a ver. E eu assim, cara, né, como um bom carioca, é igual aquela conversa, né? Pô, passa nem cá, não, vamos marcar de almoçar, né? E nunca acontece. Cara, isso aí foi papo de amigo e, enfim. Morreu a história. Morreu a história. Ele foi embora pra Macaé, que ele era de Macaé. Fiquei em Cabo Frio, porque eu tava morando aqui nessa época. E ele liga. Mano, aquela questão da empresa, cara, você quer vender mesmo? Cara, mano, eu tenho interesse de verdade, eu quero comprar. E eu falei assim, meu Deus, é quando Deus te... Sim, cara, assim, ali eu já tinha certeza que a gente vai lá. Aí, era Deus, né? Eu falei assim, olhei pra Bruna e falei assim, cara, e agora? Aí... Não, mas não sabia o valor, né? Não sabia. Aí eu falei assim, eu falei assim, cara, falei pra Deus botar alguém pra comprar, ele botou. Agora ele falou, mano, quanto que você quer? Eu falei, cara, não sei, mano, não tenho nem ideia. Eu vou pesquisar, saber, eu não tenho nem noção. Aí eu fui lá pesquisar como que Calculava, sim, pelo faturamento que tem e tal. Aí, mano, foi fazer tudo aquilo, né, que eu não sabia de nada e tal, enfim. Aí calculei, aí na minha cabeça, assim, cara, eu acho que deve ser tanto, né. Aí, cara, era mais do que eu imaginei, né. Eu falei assim, caraca, é mais.
Mas será que ele vai aceitar? Mas só, Você tá vindo podcast. mas só que Deus já tinha firmado aquele contrato ali, não tinha? Aí, e mano, no meio desse percurso, olha que loucura. Aí, enfim, vamos lá, vamos deixar avançar aqui a história. Aí, enfim, eu joguei a proposta pra ele, mano, é X. Aí, olha que loucura, o valor que eu pensei, não, eu acho que minha empresa vale tanto. O valor que eu pensei, ele chegou assim, mano, eu tenho uma proposta pra você. Eu posso te dar X de entrada. Aí eu falei, quanto de entrada? X. Era o valor que eu pensei que valia a minha empresa. Aí eu falei assim, caraca. Caramba! E, mano, eu posso te dar X de entrada e posso te pagar por mês, tá, e pagar até hoje, né? Até hoje, Sim. glória a Deus. Inclusive, Sim. paga o ligado da minha casa, paga. E vai pagando, né? Tá pagando, tá chegando, glória a Deus. E tá prosperando, né? Tá, glória, Tá indo bem. glória a Deus. E aí, mano, que interessante. Dei passo de fé e ok. E com todos os rendimentos, tudo lógico, né? A minha família não ia ficar desamparada pra passar fome, né? Sim. Por um período. Ia ter um respaldo ali financeiro bacana. E aí, mano, a loucura entra aqui, né? Que eu recebi esse valor de entrada e eu sou muito, até hoje, né? Essa cabeça visionária não vai sair nunca, né? Eu peço muito pesado. Pensa sempre lá na frente, né? Sempre. Aí a cabeça foi a cabeça humana, né? Cara, eu vou pegar esse dinheiro, eu preciso fazer isso rentabilizar para me gerar mais recursos, Sim. né? Recursos que não são recursos momentâneos, recursos que Duradouros. E aí eu pensei em várias possibilidades, cara. Posso investir nisso para fazer. Pensei em tudo que. Cara, nada foi dando certo, cara. Vou fazer isso aqui. Sabe, vou dar um exemplo. Vou investir na caneca. Cara, não deu certo. Ou vou investir na. Mas foi tentando, mas foi fazendo investimento, foi. Não fui fazendo investimento, mas tudo que eu ia fazer não ia. Não fluía. Sabe quando tá tudo fechado? Quando tá... Pô, vou investir. Ou seja, Vou investir em carteira de celular. não era para aquilo ali. Não, cara. E aí fui fazer acerto de funcionários de mais de 10 anos, fazer a rescisão da galera, né? Lógico que tinha que usar, né? Pagar a galera, fazer tudo. Fui pagar tudo que fazer, fechar a empresa, né? Imagina o custo, aquela coisa toda. Tá. Enfim. Mano, vim pagando tudo que tinha que pagar. Vim fazendo tudo que tinha que fazer. Fui pensando em todas as possibilidades do que era para ser investido. E nada. Eu falei, meu Deus, nada. Por final, eu falei assim, Deus, eu tenho que pensar, eu não tenho proposta, não tenho nada. E o tempo tá passando. E eu lembro que teve um período lá na nossa igreja e que eu era muito próximo do antigo pastor, que a gente tinha muitas coisas, muitos compromissos para fazer, para pagar, tal. E ele foi lá e fez assim, isso é muito íntimo até, né? Ele falou assim, cara, eu vou pegar 1 ano de dízimo meu e vou dar pra gente não, né? Eu não era da administração da igreja, mas estava muito próximo dele. Foi uma bomba que estourou mesmo, né? O senhor falou? Não, ele falou que ia pegar um ano. Ele falou, vou pegar 1 ano meu. Ele compartilhando comigo, mano, vou pegar 1 ano aqui e tal. Que, pô, mano, a que eu descobri aqui na Zica, a gente precisa pagar isso e tal. Pô, virou uma bola, né? A pessoa que tava lá não viu e tal, enfim. Não posso deixar o nome da igreja, mas Sim, tem que pagar isso. Vamos resolver. Aí ele falou, pegou 1 ano, cara. 1 ano de dízimo dele. Só que, cara, olha a minha situação. Eu tava ali como voluntário, não tinha mais empresa. Aí eu falei assim, rapaz, eu não tenho mais salário. Só que tinha um recurso. Mas eu vou dar dízimo de 1 ano aqui também. Mas vou dar dízimo de quê se eu não tenho salário? Aí eu falei, não, cara, eu vou dar 1 ano de dízimo também. Aí eu falei pra ele, mano, eu vou dar 1 ano de dízimo também. Aí eu falei, peguei, cara, 1 ano de dízimo. Botei na minha cabeça assim, meu dízimo vai ser tanto. X. Vai ser tanto, eu quero dar 1 ano disso aqui. Peguei T. Aí, mas como é que são as coisas dele, né? Mano, vim, passou mais... E o tempo foi passando. O recurso, né? Como é que é? Aquele louvor poderoso. Dinheiro na mão é vendaval. Vai acabando, né? Porque não consegue investir nada, não investe nada. Você tem vida, não destinou dinheiro a nada. Você vai gastando, você vai fazendo, você vai vivendo, e tem coisa, filho pequeno, tal. Sim. Né? Enfim. Dinheiro acabando. Eu lembro que o tempo foi passando, Rodrigo. O tempo foi passando. Nada que eu pensava em investir. Eu lembro que teve um mês que foi com o Bruno assim, com a minha esposa, né? Eu falei, amor, fome a gente não ia passar. Mas pra despesa que a gente tinha, eu tinha terrenos pra pagar ainda, eu tinha prestações já. Despesa alta, despesa alta, né? Eu sei o que é isso. A gente sabe como é que é. Então, eu ainda tinha, porque eu tinha uma vida cara antes, né? E você acumula. E transicionar também pra. Você acumula. Acumula dívida, pô. Então. E eu falei assim, cara, amor, não sei como é que vai ser mês que vem. Porque eu já tenho que
né? Só que a gente tem de cartão pagar no mês que vem, com tudo que a gente recebe, né? Com as nossas coisas. Não vai dar. Não vai dar pra pagar tudo nosso e pagar cartão. Não sei como é que vai ser mês que vem. E isso tava na igreja ainda aqui, auxiliando, zero recurso. E sem nunca falar assim. Dizimando ainda. Ainda Um ano. dizimou 10 vezes uma vez só. 12 meses. Um ano. Aí eu falei, cara, enfim. Aí cheguei e falei assim, amor, não sei como é que vai ser mês que vem. Cara, isso só eu e minha esposa, ninguém sabia de nada. Ninguém, né? Mano, tem muita coisa no meio do caminho. Nesse período aí passamos, enfim. E eu lembro que, de repente, do nada, assim, né? Não é do nada, né? O de repente deu, né? Só falou isso lá Esse domingo, né? falou no domingo lá. Não é do nada, de repente. De repente, nas nossas igrejas houveram algumas mudanças que nunca aconteceram antes, né? Mudanças inéditas. O pastor que estava aqui. Que era difícil de... Não, nunca tinha acontecido. Difícil não, nunca tinha acontecido, né? Foi totalmente atípico. E nunca tinha acontecido. E o pastor que estava aqui precisou ir para outra cidade. E ele falou assim, mano, vou precisar ir para outro lugar, vou precisar ir para tal cidade e tal. E eu indiquei você para ficar aqui no meu lugar. Eu falei assim, eu? Eu falei, não, mano, manda outra pessoa, vou contigo pra lá. Eu falei, não, mas vou contigo pra lá e tal. Mas qual era o medo, pastor? Qual era o medo? Não, né? Porque quando você não se projeta pra isso, é diferente, entendeu? Sim. Então, e aí no meio disso também eu recebi uma palavra sobre uma outra cidade que era Macaé, e começamos né? A gente chamava o G6, né? Que eu já era líder, já tinha GC lá e tudo e tal. Mas, e aí nesse finalzinho já fizemos um primeiro culto lá nessa cidade, um dia antes dele me chamar para essa conversa. Fizemos um primeiro culto em Macaé, e no meu coração, cara, eu vou ajudar alguém em Macaé, vai ser algo assim, né? Enfim. E aí pro final eu ia ser esse pastor em Macaé que assumi lá. Sim. E aí não vai ser Macaé, você vai assumir aqui. E aí, cara, foi uma loucura, assim. Só que o testemunho incrível, né, é que poucas pessoas sabem disso, né? Eu até então falei assim, cara, como é que vai ser até aqui? Irmão, de verdade, não tinha mais pro mês seguinte. Mas tudo que eu recebi de entrada, tudo que eu tive foi exatamente para me sustentar até ali. Eu lembro que a igreja me chamou. Até o último minuto lá, o último dia. Mano, e sem saber de nada, sem ter nada, literalmente um voluntário na igreja. E sem falar a B pra A, pra B pra C. Pô, mano, tá acabando o dinheiro. Não, ninguém sabia de nada, só eu e minha esposa. A gente vivendo ali. E pra todo mundo tá tudo bem, porque é um empresário, né, e tal, vendeu a empresa e tal. E só eu sabia. E Deus. Enfim, só quem precisava saber, né? De Deus. Mano, só que a loucura é que, né, essa nunca foi motivação e nem é até hoje. Eu não sabia quanto que o pastor recebia, quanto que a igreja abençoava, nunca, né? Não se envolvia em nada disso aí. Inclusive, quando eu fui chamado também, não sabia, não quis saber, muito pelo contrário. Olha que loucura, né? Como é que Deus faz as coisas. O valor que a igreja, né, me abençoou no primeiro mês foi exatamente o valor do dízimo que eu coloquei lá de um ano. Então, caraca, o que eu coloquei como, cara, não, Deus, quanto que é o meu salário? Não sei. Quanto que é o... Aí veio lá, mano. Eu vou dar um valor aqui. Vou dar valor X. Sério? Vai ser isso. Mano, não foi nem R$ 1 a mais, nem R$ 1 a menos. Foi exatamente o mesmo valor. Então, assim, cara, quando você tem a sua vida na mão de Deus, cara, ele cuida dos detalhes. Então, assim, podia ser menos, podia ser mais. Sim. Eu não sabia, mas Deus sabia. Então, quando Deus nos empurra e nos chama, quem chama paga a conta, né? Então, Deus, quando ele é mal interessado, ele vai dizer que bem sei eu, Senhor, os planos que eu tenho a teu respeito. Planos de fazer você prosperar e não de te causar dano. Sim. Tem momentos na vida que a gente acha que tá perdendo, né? Sim. De repente, tanta gente olhou pra minha vida, né? Eu lembro que a minha família, meus pais, me falaram assim, cara, você não tá vendo, você tá perdendo tudo. Tá quebrando, meu irmão. Eu tive que vender, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer, tive que vender carro, Sim. Eu tive que vender terrenos, coisas que eu tinha, cara. Eu tive que perder muita coisa no meio do caminho para poder manter e sustentar. E aparentemente parece assim, você tá fazendo força com o teu braço? Não, cara. Deus me fez estar aqui, Deus me empurrou para isso aqui. Então, se foi ele, tudo que eu tenho é dele. Então, ele me deu isso porque já sabia do meu futuro, né? Sim. A casa que eu moro, por exemplo, até hoje é a empresa lá que paga, nem a igreja. E, pô, eu moro numa casa boa do seu lado lá, maravilhosa, né? Pastor é meu vizinho, avançador. Porque, cara, igual eu sou abençoado. E assim, então, é um Deus que supre todos, são detalhes da nossa vida, cara. Eu lembro que
já pastoreando a igreja, né? A gente vive algumas situações, às vezes, que ninguém nem imagina, nem sonha. Nem sei porque tá indo pra esse caminho a história, mas Deus sabe. Olha que loucura, Rodrigo. Mano, isso é coisas que pouquíssimas pessoas sabem, né? Só quem tá no podcast vai estar sabendo. Eu lembro que já pastoreando a igreja, né? E eu não tô aqui expondo a igreja, muito pelo contrário. Vou repetir, a igreja me supre bem, não posso reclamar de nada. Mas eu lembro que uma vez eu não tinha dinheiro, mano, pra comprar um colírio. Peguei uma tatuagem na conjuntivite, porque eu tenho minha esposa com Deus lá, e se tiver oferta mesmo que tiver na conta e vai, Sim, isso aí o senhor fala lá. faço. E é real mesmo. É real mesmo, né? Porque eu sou desse, tá? Eu sou dele, Não, já deu pra perceber, pô. eu sou dele, né? Enfim, eu lembro que eu não tinha dinheiro pra comprar um colírio, e, mano, peguei a conjuntivite. Conjuntivite, mano, fui pregar na igreja com aquele olho, com conjuntivite lá ruim e tal, não sei o que. Eu falei, caraca, pô, sou pastor na igreja também, não posso falar pra ninguém. Pô, mano, tem como você me arrumar aí R$20 aí. Você me comprar um colírio aqui. Não, muito pelo contrário, fiquei quietinho, né? Assim, como é que é cuidar dele, né? Eu lembro que saí do culto e uma membra falou assim, pastor, compra o colírio tal é bom, ele pô, resolve muito, isso aqui tá na hora. Aí o senhor mas cadê o dinheiro? Aí eu falei assim, pô, legal, me manda aí qual que é o colírio tal, tá bom. Cara, vim embora pra casa, filho. Você tem dinheiro pra comprar colírio, filho? Nada, vambora. E aí, chegando em casa, manda mensagem, pastor, eu não sei se você comprou ainda, mas, rapaz, sabe que eu descobri? Eu tenho bem o colírio aqui em casa, passa aqui com a pastora pra você pegar. Eu falei, caraca, então assim, são cuidados de Deus, cara, quando você tem a vida na mão Tipo de assim, descansar e acreditar que ele vai suprir aquela tua Isso. necessidade ali, né? É isso, né? Mas é difícil, pastor. É difícil, é difícil. É difícil, mas quando você olha pra trás e traz a memória que dá esperança e vê um Deus que já supriu outras vezes, Sim. quando você tá nas novas batalhas, você lembra de quem estava nas suas antigas, entendeu? Eu falei a parte boa da empresa, né? Mas eu lembro que veio a pandemia, lembra da pandemia? Pô, foi. Mano, eu lembro que e nisso eu não tinha vendido empresa, não tinha nada disso. Eu vendi a empresa uns 3 anos depois disso. Eu lembro que antes da pandemia, quando eu decidi obedecer a Deus e eu vim para Cabo Frio, eu tava no meu melhor em Macaé, melhor em tudo, né? Eu Tava lembro, no auge. eu lembro que eu botei meu pé aqui, cara, e com 3 meses que eu botei meu pé aqui, é literalmente assim, cara, não, eu vou obedecer a Deus. Começou a dar tudo errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Eu lembro que eu saí de um culto, isso antes da pandemia. Eu saí de um culto e eu fui abastecer o carro. A gente tinha muitas contas na empresa, movimentação boa. E passar o cartão, negado. Eu falei, quase não é possível. Passar outro cartão, negado. Cara, todos os cartões deram negado. E aí, eu fui ver a situação. Eu tinha mais de 200 mil de tudo negativo em banco. Eu falei, cara, que loucura isso agora. Mas não. Eu saí de Macaé com uma realidade maravilhosa. E com 3 meses que eu tava aqui, mano, comecei a ver um tanto de coisa dando errado. E quem tem empresa sabe, pode dar tudo errado de repente muito rápido. E eu falei assim, cara, e agora? E eu lembro que passou mais 1 ou 2 meses, veio a pandemia. Aí eu falei assim, cara, agora lascou. E orar mesmo. Vou quebrar agora. Tive que botar todos os funcionários em casa. E, mano, a pandemia durou. Foi 4 meses que durou a pandemia. É? Mais ou menos. Um pouquinho, pode botar um pouquinho mais Eu aí. lembro que o decreto de Macaé é que se você tivesse com o imóvel funcionando, o decreto lá é que você fechava meio que a sua empresa e recebia uma multa gigantesca, né? Tive que botar todos os funcionários em casa. Né? Não podia funcionar mesmo. Ninguém podia funcionar. Vendedor, secretária, enfim, ninguém. E mandei eu sozinho ia pro escritório. Aí ia lá pro escritório. Saía daqui de Cabo Frio, ia pro Macaé, ficava no escritório. Aí recebia os pedidos de WhatsApp, né, o delivery, né? Sim. E aí, mano, tudo eu tinha que fazer. Separar nota, separar produto. Que não era um mecanismo usado no seu negócio, ou era? Não era. Teve que otimizar aquilo ali, né? Não era minha função. Eu tive que fazer uma função de um tanto de gente. Sim. Sozinho lá. Eu e Deus, né? Porque pandemia, tudo fechado, né? Alguns clientes, né? Enfim, dentro de casa, trabalhava, enfim, né? Tinha alguns podiam, enfim. Essa época foi brabo mesmo. Foi bravo. E aí, mano, no meio eu nunca vou esquecer isso. Porque em 3 meses, cara, eu falei assim, caraca, que loucura, como que virou 200 mil assim? Como é que eu vou pagar isso? Aí passou mais um pouco, pandemia, eu falei, cara, agora tá impagável, como que eu vou... Agora lascou, mano, todos os funcionários em casa. Agora vou quebrar. Mano, eu lembro que no pior cenário, eu paguei todas as dívidas. Eu lembro que eu falei com o Bruno assim, amor,
ainda esse ano, a gente vai terminar o ano sem dever nenhum banco, sem dever ninguém. A gente vai fechar esse dezembro, até o último dia desse ano a gente vai terminar zerado, sem pagar ninguém, sem dever ninguém. E, cara, naquele ano, no meio da pandemia, mano, no brabo, a gente terminou sem dever ninguém, com tudo certo. Tanto que quando eu fui transacionar a empresa, tava tudo bem, tudo certo. Ou seja, No pior cenário, vi o melhor Sempre milagre, sem ter ninguém à minha volta, mas tinha Deus. Então, e assim, foi um processo que quis me empurrar para retroceder. sim, Porque é interessante porque todas as vezes que a gente estiver diante de um novo nível na nossa vida, sempre vai vir algo para nos limitar e nos afrontar. Pode perceber. sempre a gente vai transicionar para algo maior, né? Cara, eu vou transicionar para novo. Tipo assim, cara, minha vida tá transicionando para um novo tempo. Uma nova. Sempre vai ter algo tentando nos limitar na nossa frente, algo na nossa frente, assim, cara, não é possível, é impossível. E sempre vai vir algo do nosso passado, algo vindo atrás de nós, dizendo assim: ei, tô vindo aqui para te perturbar, para te afrontar, para te amedrontar. O povo de Deus foi assim. O povo de Deus está prestes a viver a grande libertação, de fato, né? E Moisés está com o povo. Na frente tem um mar, uma impossibilidade. Não existe caminho. Atrás está vindo o faraó com seus cavaleiros, afrontando, amedrontando, vamos usar nosso linguajar, dizendo: vocês estão encurralados. Agora já é. Vocês não vão transicionar para um novo tempo. Vocês não vão avançar para essa nova temporada. Vocês não vão ser livres para aquilo que Deus tem para vocês. Vocês estão encurralados e nós estamos aqui para amedrontar vocês, para ver que vocês vão ser destruídos agora. Irmão, é nesse momento que você está de transição, sempre vai ter algo limitando e algo tentando afrontar. Mas é nesses momentos que parece que tem gente vindo afrontar e parece que existe uma limitação. É onde Deus age com o sobrenatural dele. O mar se abre, o impossível acontece, aquilo que era uma limitação se torna um caminho e a plataforma de milagre. Aquilo que era uma afronta é engolido e de fato não somente foi engolido, mas empurrou, né? É quando Deus usa até aquilo que parece ser uma condenação, um problema, é Deus empurrando a gente para os maiores milagres da nossa vida. Então, cara, nos piores cenários, a gente pode ver os melhores milagres. Então, eu creio nisso. Eu creio e vivo isso, vivi e vi. Eu lembro que, credendo tanto de coisa, eu lembro que eu fui questionado por alguém muito próximo, falando assim: você não tá vendo que você tá perdendo tudo? Foi minha mãe que falou isso. Sim. Alguém que me conhecia de bem, queria o meu bem. É importante a gente entender isso. Queria o bem. Ela queria o meu bem, ela não queria o meu mal. E ela me viu vendendo carro, vendendo terreno, a gente teve que vender imóvel, uma casa. Tendo perdas materiais. Tendo perdas materiais, quando você disse que está ouvindo a voz de Deus, obedecendo para transicionar para Que Deus é esse que está te colocando sem nada? Aí assim, exatamente, mas como assim? Como que Deus está nisso? Se você está perdendo, tirando coisas. Você não está vendo que Deus não está nisso? Porque se Deus estivesse nisso, você não teria perdas? Sim. Quem disse? Quando acho maravilhoso essa história. Quando o Paulo tá preso, né? E antes dele ser preso, Paulo ele quer tomar uma direção. Eu tô simplificando aqui para não ficar chato, para não ficar teólogo, né? Mas Paulo quer tomar uma direção, quer tomar um caminho. E o Espírito Santo de Deus fala assim: não, Paulo, você vai para outro lugar. E aí Paulo ele vai na zona da obediência. E aí quando Paulo segue na zona da obediência, ele encontra com uma mulher endemoniada, enfim, ele exorta ali, e Paulo vai parar numa prisão. Vamos olhar para o nosso olhar humano? Pô, cara, o cara queria tomar uma direção. O cara queria ir por um caminho. Deus colocou ele lá na prisão? Deus falou para ele ir pra lá. Olha onde ele foi parar, na prisão. Sim. Que Deus é esse? Ou melhor, não foi a voz de Deus. Não foi a voz de Deus. Isso foi a voz do diabo, foi a voz... Entendeu? Confundiu ele. A gente acha que só quando tá dando tudo certo é que Deus tá no negócio. Mas tem momentos que a gente tá sendo afrontado, amedrontado, e a gente vive até algumas prisões, mas que na verdade estão colaborando para os maiores milagres da nossa vida. Sim. Paulo, enquanto está preso, está escrevendo as cartas, sim, aquilo que até hoje é um grande legado. Então, Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Deus tem compromisso com o nosso crescimento. Então, tem momentos na nossa vida, não é confortável. Mas eu sei que vai doer. Mas eu sei que aquilo que está por vir é muito melhor. Nem se compara com as dores do percurso, com as aflições do momento. Irmão,
O povo está sendo afligido, o povo está diante de uma grande limitação, mas eles agora estão vendo um grande milagre, estão passando entre as águas e de fato estão vendo com os seus próprios olhos o poder de Deus no meio do dia mais... Bom, é desafiador, tem momentos, né, que você fala assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Sim. E aí não, cara, Deus fala assim, eu tô com você, foi eu que te levei para aí. Já passei por, rapaz, avançadores nesse podcast aqui, cara. Isso aqui foi um derramar da palavra de Deus para mim, cara. Eu já passei por diversos momentos desse que eu não entendia, murmurava, reclamava. Por que Deus está me levando para isso? Eu sou um cara que estou fazendo o máximo para melhorar, o máximo para isso, tá? Sim. Agora, depois, é aquilo que eu falei do quebra-cabeça aqui da nossa vida. Sim. Depois as peças começam a se juntar e você entende porque você passou por esses tais desertos. Sim, perfeito. Perfeito. Por essas tais escolhas que todos acreditavam que foram erradas. Perfeito. Só que era Deus te movendo para algo maior. Sim, perfeito. Te transicionando. Eu vi esse filme, né? Tem até, eu acho que tem na Netflix, Paulo, né? Tem. O apóstolo e tal. Tem. De Cristo. Sim. Ele na prisão lá escrevendo. Sim. Aí tem um discípulo que ia lá, se é Lucas? Quem era o que ia? Com ele, Silas, tá junto com ele. Isso, que ia lá, né? As histórias estão cantando lá na prisão, Paulo e Silas na prisão, cantando. Cara, foi fantástico. O que é isso, cara? No meio de uma prisão, não perdendo a tua essência. Sim. Porque, de verdade, e a gente ama isso. Sim. Cara, Deus tá me prosperando. Deus tá. Né? E eu não tô aqui defendendo uma teologia que a gente tem que ficar só padecendo e sofrendo, não, porque, sim, infelizmente, eu já ouvi e tentava até ensinar por muito tempo que a vida do crente é uma vida só de peleja, só de luta, só de batalha. Não, cara. A vida em Deus é uma vida de refrigério, uma vida de abundância. Ele vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, Deus tem uma vida abundante para nós. Deus tem uma vida plena para nós. Ele não isenta de nós as batalhas. Mas, né, a gente vai ver Davi tendo grandes desafios. Eu vi também, Davi foi top. Um grande guerreiro, mas você vai ver, cara, um homem se deleitando na presença de Deus, festejando na presença de Deus. Então, cara, olha, vê os salmos que ele escreve. Então, você vê que muitas batalhas, mas não somente muitas vitórias, mas muito deleite. Então, existe deleite de Deus para nós. Sim. A gente não pode esquecer isso. Existe lugar de descanso para nós em Deus. Existe lugar de refúgio. A Bíblia vai dizer que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, cara, ele tem tudo que nós precisamos, né? Vai ter um momento em que Deus vai dizer, eu sou o que sou, né? A verdade é que Deus, ele é tudo que nós precisamos. Tem momentos que a gente precisa saber o quê? Um Deus que cura. É quando uma enfermidade bateu na porta e, cara, os médicos não sabem o que fazer mais. O medicamento não tem mais eficácia. Sim. Então, Deus pode ser o Deus que cura. Ele é um Deus que cura. Tem momentos que não é uma cura. É possível. Tem momentos que assim, a minha saúde tá bem, tá tudo bem. Tô bem. Mas, cara, tô passando uma crise financeira, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como. Eu já bati em... Não dá pra sair. É impossível acontecer algo aqui. E aí, cara, assim, o Deus que é o Jeová Jireh vem com socorro, fazendo multiplicação, abrindo portas, abrindo contratos. Sim. Fazendo conexão. Eu vi isso, pastor. Eu vi isso. Ele é um Deus que, sabe, é um Deus, ele é, eu sou o que sou. Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. É um Deus que faz assim, cara, nas minhas emoções, cara, né? Tem uma mulher leprosa, eu acho maravilhoso isso aqui, que a gente olhando rápido pro texto, essa mulher vai dizer, se eu apenas tocar, é uma mulher que tinha um, leprosa não, desculpa, perdão, é uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, né? E naquela cultura ela era considerada impura. Então não era só alguém que tinha como se fosse uma menstruação há muito tempo. Era considerada alguém impura, alguém que não podia estar no meio das pessoas. E aquela mulher vai ter fé dizendo assim, cara, eu sou excluída de todo mundo, ninguém me quer ter perto, eu sou considerada alguém à margem. Não penso tanto de trauma de você, né, na sua vida, de saber que você não pode ter contato com ninguém, de estar no meio de ninguém. Então essa mulher vai ter fé dizendo assim, cara, eu sei que ele é um Deus que cura, o Jesus que cura. Se apenas tocar na hora do manto dele, cara, eu creio que eu vou ser curado. Essa mulher faz isso. Olha a fé dela, né? E ela vai tocar, talvez Jesus vai dizer, ei, saiu virtude de mim. Algo, né? Ele sabe que aconteceu um milagre, mas ele vai assim, não, eu preciso saber. E quando ele vai para aquela mulher, ele não está somente dizendo assim, eu quero te curar do seu sangramento, não. Ele vai começar a curar a alma daquela mulher. Porque ela foi tocada, saiu virtude, se saiu virtude, o texto vai dizer que instantaneamente cessou. Então, ou seja, a enfermidade daquela mulher física foi curada instantaneamente. Sim. Mas aí, pastor, se a enfermidade física dessa mulher foi curada
Por que Jesus para tudo naquela multidão e fala assim, salva virtude de mim? Jesus não está fazendo algo por acaso. Jesus queria fazer uma cura completa. Porque aquela mulher foi curada no físico dela. E no espiritual. Mas existia uma doença emocional de alguém que era rejeitado, de alguém que não podia estar no meio das pessoas. Sim. Agora eles dizem assim, só, ninguém queria ter contato com você, mas eu te chamo pelo teu nome. Ei, vai lá, você é curada. Então, cara, é lindo, porque o nosso nível de fé nos leva em alguns lugares. Sim. A nossa expectativa e reação traz cura. A Bíblia vai dizer que tudo é possível aquele que crê. E sabe, às vezes a nossa fé é uma fé para, cara, Deus me cura desse sangramento. Deus me cura dessa crise financeira. Deus, restaura o meu casamento, restaura o amor aqui em casa. E vem tudo que a pessoa pede, tudo que a gente está pedindo é aquilo que a gente enxerga no momento como a grande necessidade. Mas o que é maravilhoso em Jesus é que Ele é um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. E aí Ele vai, como naquela mulher. Além de entregar aquilo que a gente necessita. Que a gente acha que precisa. Eu acho que eu preciso disso. Eu acho que, de verdade, eu acho que só se a minha conta tiver paga em dia, tá tudo bem. Ele vai assim, não, meu Deus, eu tenho uma vida muito mais plena. Porque egoísmo é achar que a gente, ou que Deus tem, é um Deus só que supre as nossas necessidades. Isso é muito egoísmo. Deus não nos chamou para só suprir as nossas necessidades. Sim. Porque quando eu penso só em suprir a minha necessidade, eu tô pensando só em mim. Mas o Evangelho de Jesus não para em mim. O Evangelho de Jesus toca quem está em volta. É por isso que Ele é um Deus de vida abundante. Porque eu não tenho só para suprir as minhas necessidades. Eu tenho para suprir a minha casa, a minha família, os meus amigos, quem está na minha volta. A minha igreja. Exatamente. Isso é o revaiar. Tô até a camisa aqui, ó. Sim. Revaiar. O que é revaiar? É o transbordar. E é isso que nós devemos entender, esse cara. Eu sirvo um Deus de transbordo. E é maravilhoso. Posso continuar, mano? Não, pode continuar. Mano, Deus é um Deus tanto de transbordo, cara. E olha como é que é maravilhoso, cara. Quando a gente entende que a nossa vida é uma vida de transbordo, para transbordar primeiro no outro. Olha que interessante isso aqui. Jesus está andando com os seus discípulos e com uma grande multidão. E essa multidão, Jesus vai dizer, cara, esse povo está com fome já. Eles estão caminhando com a gente há muito tempo. E ele vai perguntar para Filipe, o que a gente tem aí? Nem 200 denários seriam suficientes, né? Seria 8 meses de trabalho, muito, né? 200 dias, ou seja, cara, nem muito tempo de trabalho, Jesus. Seria suficiente para a gente comprar, para todo mundo se alimentar aqui. E aí, olha o cara acha isso aqui maravilhoso. Jesus vai aparecer no meio ali 5 pães, 2 peixes. E aí Jesus, né? Todo mundo já conhece a história. Jesus vai levantar, vai dar graça, vai agradecer, vai ter uma multiplicação absurda. E ele não começa alimentando os discípulos dele. Não são os íntimos. Os discípulos começam comendo. Ele pega os discípulos e ele diz, comecem a servir. Servir a multidão. Começa a servir. Cara, eles também estão com fome. Sim. Eles são próximos a Jesus. Então eles servem a multidão primeiro. E aí, cara, eles vão servir a multidão. Vão servir. E aí no final, eram 12 discípulos, 12 cestos. Sobra um cesto para cada um. E aí, vocês já serviram a todos, mas ainda tem de sobra para vocês. Cara, que é isso? Olha isso. É um Deus que faz assim, olha só, quando a gente está disposto a entender que a nossa vida é feita para servir o outro primeiro, não vai ter só para suprir a minha necessidade. Eu sempre vou ter para suprir o do outro e sempre vai ter muito mais do que irmão, um cesto de pão para cada um é pão pra caramba. Que é isso, pastor? É o Deus do revaiar. O Deus que faz infinitamente mais, um Deus de transbordo. Sim. Um Deus que tem esse princípio, sabe, nas mãos de, olha só, quando a gente está disposto a servir ao outro, o evangelho é isso, cara, é servir ao outro, é entregar pro outro, é de fato botar, isso não é só pão, isso não é só uma oferta, não é só pegar uma cesta básica, não, cara, a minha vida é uma vida para abençoar pessoas onde eu puder, onde eu tiver, e tá tudo bem, né, porque eu tô servindo a outro, eu sirvo a ele, porque a gente só vai de fato manifestar nessa terra o que é o amor de Deus quando a gente está disposto a servir pessoas. Sim. A fé sem obras ela é morta, né? E só a obra sem fé também é só uma boa ação. Não, Deus ele quer que a nossa fé seja uma fé prática, de colocar realmente nossa vida na mão dele. É isso. Avançadores, esse podcast foi fantástico. Olha só, estamos chegando ao final do Avança Podcast. Rapaz,
Vamos respirar aqui, hein? Vou fazer agora, rapaz, vamos falar dos nossos patrocinadores do Avança Podcast. Vamos falar da Maria Querida, que inclusive é membro lá da nossa igreja, lá nos começos. Muito em Cabo bom, Frio, muito bom. tá? Ela fez questão de mandar aqui, ó, Obrigado. um mimo. Meu Deus. Aqui é para suas filhas, tá? Pode abrir no ar? Pode abrir. Abre aí pra gente fazer a propaganda da Maria Querida. Sabores que contam histórias. Ó. Isso aí, cara, vou te falar, pastor. Fenomenal o bolo, fenomenal tudo. Tudo que ela faz lá, cara, sensacional. Que coisa linda. Eita, meu Deus, ó. Isso aí. Ah, Jesus, eu emagreci 9 quilos, então eu tô com bastante sobra. Isso aí. A Maria Querida hoje, pastor, ela atende pelo Instagram. Legal. É só se conectar no Instagram da Maria Querida. Faz o pedido. Cara, desculpa. Isso aí. É a câmera aqui, né? Pra Belinha. Coisa linda, hein? Vamos lá. A Belinha é a bebezinha? A Belinha é de 6. A Belinha é de 6. Tem dentadura fina aqui. Ai, mas vou ter que comer. Isso aí. Então, olha só, Maria Querida, sempre abençoando aí o Avança Podcast. Falar também eu sei que o pastor aqui, o pastorzão aqui, avançadores, é meu vizinho de muro, tá? A bênção, ela transborda pra casa do Rodrigão Cordeiro, porque eu sou um privilegiado. Tem propósito aí de Deus na minha vida, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu, de vez em quando, eu tô lá na minha casa, eu tô sentindo aquele cheiro de churrasco. Pastor gosta de churrasco. Gosto. Então, olha só, conhece o Açougue Macedo aqui na região? Conheço. Então, o Açougue Macedo tem em Cabo Frio, tem em São Pedro da Aldeia. Conheço. Estão com uma mega loja em Rio Bonito, que já completou um ano lá, mais de 800 metros quadrados de loja. Não existe. Na igreja a gente compra muito lá no Macedo. Tem, cara. A qualidade e o valor do Macedo. Não. O valor. Existe. Fora da curva. Então, ó, avançador, se conecta ao Açougue Macedo aí nas redes sociais. Eles estão aí, otimizando as lojas. As lojas estão tudo mais bonitas agora. Legal. Vão reformar aquela da Joaquim Nogueira. Legal. Vão começar lá um processo de reforma. É um casal também. E até frango assado, né? Café. Meu irmão, é um casal abençoador. Legal. Vivem pelo propósito também da palavra de Deus, de propagar aí essa servidão. Que o Senhor tocou muito nisso hoje. Eu vivo por esse propósito, tá? Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu abençoo pessoas, mais a minha canequinha aqui, a minha vida transborda também. Deus é um Deus multiplicador. Isso aí é fato. Isso hoje eu sou uma prova viva, um testemunho do poder de Deus, do agir nesse sentido. Que eu acho que, pastor, o grande quê da nossa vida aqui realmente é essa, de vir para servir. Servir a pessoas. E falar também da arte. A Arcos é uma empresa aqui trabalha com salgadinho, assadinho, tá? Eu sei que crente gosta, né? Crente gosta de comer. Crente não tem aquele paradigma de, cara, crente come muito, crente gosta. Hoje, ó, Rodrigo, coloca mais comida aí, tá? Que vai ser crente que vai vir aqui, mesmo, a galera da igreja. A minha gosta. Então eu já sei. E você também, avançador, que gosta de uma resenha, gosta de um salgadinho, se conecta à arte, que com certeza atende rápido. Pediu 10, 15 minutinhos, já tá chegando. Aquele barulhinho que você ouvindo agora aqui, ó. Pode ter alguém tocando aí. Pode ter certeza que eu acredito que foi a arte que vai surpreender a gente. E a arte é demais. Pastor, cara, esse podcast realmente foi assim, algo muito esperado por mim, tá? Por mim, pela minha esposa também. Cara, convido o pastor Alex, vai ser sensacional. Foi fora da curva. É muito legal conhecer, assim, a história do Senhor na essência. Ver que realmente, assim, o Senhor transborda a verdade. A Thaís, ela cansa de falar, né? Que, cara, eu amo a minha igreja, eu amo. Ela é. Aí chegou aí, ó. Olha aí, eu falei que a Arthur não ia deixar a gente na mão, olha aí, ó, pastor. Paz. E eu vejo isso assim, cara, eu sempre tive muito bloqueio com relação alguns bloqueios com relação à religião, à igreja, enfim, né? Sim. Que foram totalmente quebrados. E eu comecei a frequentar uma igreja de verdade. Foi lá na Barra da Tijuca, na Atitude. Sim. Pastor José Valando. Pô, cara, ali, sensacional. Já estive lá, inclusive. Pastor, sensacional o ambiente. Sim. E quando eu transicionei pra cá, né, porque eu fiquei uma etapa da minha vida lá, morando na Barra da Tijuca, e eu voltei pra aqui, pra região dos Lagos, eu tentei, tem uma atitude aqui, fui lá, não tocou legal, e recebi um convite do amigo, falou, vamos lá na Lagoinha. Eu fui que hoje é Novos Começos, lá na de São Cristóvão. Sim. Foi até no dia que teve aquela peça de... Musical. Foi no dia do musical que eu fui. Legal. Quem pregou não foi o senhor não tava. Não, o senhor pregou assim depois. Começou o Leandro e tal. Aquilo me tocou bastante, gostei muito ali, cara. E comecei a frequentar. Aí transicionou pra onde a gente tá hoje. Sim. A Novos Começos ali. Tá crescendo demais. Muito, graças a Deus.
O poder de Deus ali naquele lugar é sobrenatural. Muito. Já estamos indo para a lateral. Graças. 5.000 metros quadrados, né? A mais agora. A mais agora de novos começos em Cabo Frio. É para transicionar, é para impactar, trazer realmente vidas. Graças a Deus. É para fazer a nossa voz ecoar mais. Amém. Amém. Eu, hoje, por mais que eu não participe diretamente de alguns projetos lá ainda, Sim. porque a gente vai transicionar também para isso. Isso é um chamado de Deus na minha vida, da minha esposa. Amém. Eu vejo que toda oportunidade que eu tenho de estar com pessoas, a gente está sempre falando sobre a palavra, sobre, mesmo sem ter a habilidade que eu tenho hoje do conhecimento da palavra de Deus, eu acho que só de eu falar no nome de Jesus, a gente já tá... Deixa eu pegar só uma deixa sua. Isso, fala aí, fala. O que muda a nossa vida não é o quanto a gente conhece da palavra, quanto de versículo, Sim, mas é quanto a gente está disposto a viver aqueles que a gente sabe. Então, cara, esse versículo aqui, posso viver. Tem gente que sabe muitos versículos, mas não vive para viver nenhum. sim, eu não vivo nenhum. Então, cara, não, eu ano passado vivia 1. Sim, Esse ano eu tô vivendo 3, eu tô vivendo 10. Então, cara, glória a Deus, eu estou numa crescente na minha vida. Então, porque o problema é a gente achar, mas não consigo ver isso tudo. Não, cara, vamos um dia de cada vez. Um dia deixa Deus ir trabalhando, deixa Deus ir fazendo. sim. Vamos abrindo o coração, abrindo espaço para esse milagre de Deus, que é essa graça que nos impulsiona para os planos que Ele tem. Entendeu? Sim. Então, Então, por mais que, tipo assim, eu acredite que eu sei que eu não tenho hoje um conhecimento, né? Sim. Assim, da palavra, na essência dela, né? Aqueles salmos, aqueles versículos e tal. Sim. Eu faço a minha parte, eu me vejo às vezes num caixa dentro do mercado, Sim. com um amigo que eu não via há anos, e eu falando desse amor de Deus, Sim. da transformação que Ele vem causando na nossa vida. Sim. É um Deus de detalhe, realmente é um Deus de detalhe. É um Deus que cuida, é um Deus que multiplica, é um Deus que quer realmente que a gente viva tudo aquilo que Ele projetou a gente para viver Sim. aqui. E porque por diversas vezes a gente acaba se desviando no caminho. Sim. Então, pastor, eu queria agradecer de coração a participação do senhor aqui no Avança Podcast, e vou aqui profetizar sobre o Avança Podcast, que vai ser um podcast que vai impactar vidas. Sim. Amém. Amém. Vai ser um podcast que vai levar não só a palavra de Deus, como no Bojo, que o senhor veio trazer aqui, mas vai levar uma palavra de empreendedorismo, de vitória, de graça, Amém. Amém. de fazer a pessoa acreditar lá daquele lado lá, que, cara, olha só, tem uma vida melhor para você acessar, tem algo diferente, você precisa se motivar, vamos lá, Deus nos trouxe aqui para você ser apenas um coadjuvante. Sim. Nesse mundo. Não, vamos ser protagonistas da nossa história. Amém. Amém. Vamos mudar nossa realidade, vamos abençoar vidas, vamos, Amém. né, se mover para esse agir de Deus na nossa vida. Sim. Porque hoje a gente está na era da, como o senhor disse aqui, né? É depressão, é ansiedade. Cara, são tantas coisas que a sociedade ela vem vivendo. Sim. Porque eu acredito que a tecnologia ela vem sim para poder impulsionar a gente, para ajudar, para transformar. Sim. Mas se a gente se ligar muito nisso no sentido negativo da coisa, a gente também se aprisiona. Sim. A gente está naquele momento de geração comparação. Sim. Hoje a galera entra no Instagram, né? Que é uma rede social muito acessada hoje. E se ela começar a se comparar com algumas vidas que são mostradas ali, porque nem tudo que está acontecendo com a pessoa está sendo mostrado lá. O maior vilão da nossa geração, sim, cara, chama comparação. Isso. Nós nunca tivemos tanto acesso à vida e uma vida mentirosa. Sim. Porque no Instagram todo mundo é rico, bem-sucedido, Sim. bonito, né? Isso. Ninguém posta derrota. Você bota 500 filtros, né? Você bota a pose, a luz, né? Você bota efeito, você faz tudo que, né? Tem gente, irmão, de verdade, tem gente que às vezes a gente olha no Instagram quando vê pessoalmente, rapaz, essa é a mesma pessoa mesmo? Não é possível. Rapaz, mas não é assim? Enfim, então, e nós nunca tivemos tanto acesso a uma perfeição inexistente. No Instagram, casamentos são perfeitos. Sim. E não existe casamento perfeito, existe casamento saudável. Sim. No Instagram, sabe qual é o problema, o Rodrigo? Isso até em relação à questão espiritual. Dependendo do tipo de pessoa e quem ela segue, isso causa tanto dano, porque ela olha e enxerga um nível de espiritualidade de algumas pessoas para aquilo que vê no Instagram, sendo que não é uma verdade. Sim. Ela acha que, nossa, mas eu não consigo ir nesse nível, eu não consigo... Cara, olha só... É um nível que nem existe. Vai no seu nível, vai naquilo que você pode, sabe? A gente não pode comparar a nossa história com a do outro. Cara, eu tenho a minha história. Deus tem uma história para mim. E eu decido sim hoje. Eu não tô falando que ninguém tem que se esforçar, a gente pode, deve sim se inspirar, mas a zona de comparação é quando eu coloco a minha vida na balança com a do outro.
Eu não consigo ver a vida toda do outro. Eu não sei como é a rotina do outro. Sim. Imagina uma mãe, cara, que tem 4 filhos pra criar, que não dorme de madrugada, Sim. olhando pra uma mãe lá toda bonita, com 3 empregadas, Sim. dando conta de tanto de coisa, indo pra academia, fazendo, acontecendo. E assim, cara, eu não consigo ser essa mulher. Claro que você não vai ser, você não é aquela mulher, Sim. sabe? Você não tem essa realidade, entendeu? Isso em todos os âmbitos, cara. Às vezes você vê alguém no Instagram, nossa, cara bem sucedido, cara, é isso. E às vezes nem é, às vezes é só um carro alugado, a casa é de mentira, a viagem... Cara, tem muito isso hoje. Entendeu? Então assim, o Instagram a gente coloca o que a gente quer que as pessoas vejam. Sim. Entendeu? Só que a nossa vida toda não é só o que a gente quer que as pessoas vejam. Sim. E isso que é o bom de tudo, porque Deus ele vê todas as áreas. E aí Deus não é um Deus de Instagram. Sim. Deus é um Deus de plenitude na nossa vida. Isso. E entrar nessa zona de comparação é suicídio, sabe? Porque para cada um Deus tem um plano e ele tem o melhor para nós. Então, Avançador, pega mais esse insight do pastor aqui. Pastor, quem vem aqui no Avança Podcast? Maria Querida deu presente, Arthur mandou aqui o salgadinho. Só faltou a Sônia Macedo vir aqui agora. Você gosta? Macedo, hein, Nirinha? E quem vem aqui também, quem participa do Avança Podcast, não sai aqui sem um brinde do Avança Podcast. Isso não seria diferente com o pastorzão aqui da nossa igreja, querida. Rapaz. Olha aí, ó. Pode abrir. Claro, deve abrir. Que isso, cara. Rapaz. Olha a caneca do Avança Podcast. Primeiro podcast que o nosso pastor querido aí, Alex Souza, participou. Olha aí. Essa aqui, ó, é histórica, velho. Essa aqui nunca, né? Caraca, show de bola. Deus é bom, Deus é bom. Pastor, queria que a gente terminasse esse podcast, que eu tenho certeza que vai impactar vidas, vai chegar em pessoas aí que estão precisando ouvir um pouco desse transformar de Deus, né? Sim. Na vida dela. Eu queria que terminasse com alguma coisa que o senhor acredita que, assim, vai tocar nas pessoas lá e vai fazer elas... Vem conhecer Jesus, vem conhecer esse Deus aí que a gente serve, que é maravilhoso, faz coisas sobrenaturais. Fala nessa câmera aqui, isso aí. Aqui tá chique, tem 3 câmeras. Sabe, eu não tem como terminar esse podcast sem lembrar de um Deus de novos começos. Sabe, não é somente o nome da nossa igreja, que tá aqui em Cabo Frio, mas é o que nós acreditamos, vivemos e literalmente experimentamos todos os dias. Eu creio e nós cremos num Deus que atinge todas as áreas da sociedade. Um Deus que muda e transforma qualquer realidade. Sabe, hoje, eu preciso falar, Rodrigo. Sim. Na nossa igreja a gente tem duas frentes sociais. Uma na Prado Siqueira, que é a escola com maior índice, né? O melhor índice em Cabo Frio. Acho que no âmbito estadual. Uma escola incrível, nós temos um projeto semanal, toda semana tá ali. E também lá na favela do lixo, né? A gente não gosta de usar essa versão, mas lá no Manuel Corrêa. Toda semana a gente tá lá, né? Com um projeto com as crianças e tal. E nós cremos nisso. Ao mesmo tempo nós temos frentes com empresários. Sim. Ao mesmo tempo nós temos frentes com pessoas, né? Toda terça-feira na nossa igreja nós temos hoje um tratamento completo para crianças autistas, com tratamento com psicólogo, psicopedagogo. Tô tendo que olhar pra você. Já tá funcionando, né? Já funciona, mano. Hoje, pra glória de Deus, terça-feira, todas as salas da igreja, todas, são lotadas só com projetos 100% grátis para tudo, com psicólogo, psicanalista, psicopedagoga, musicoterapia, tem grupo de mulheres, tem um grupo com pessoas que são dependentes químicas e familiares também. Nós temos aula de pilates na igreja hoje. Eu vi outro dia na igreja. A gente de fato somos uma igreja que se preocupa nos detalhes em tudo, em todos os âmbitos sociais, porque nós cremos numa transformação completa para essa cidade. Sim. E isso não vai só em quem é muito vulnerável, mas para todos, né? Então, quem é menos favorecido financeiramente, a gente tem um mercado, né, que você conhece lá, é o Hope Market. Hoje são 65 famílias assistidas, onde elas não somente recebem uma cesta básica, mas elas têm o direito de fazer a compra delas, cara.
é devolver dignidade para essas pessoas. Então, Sim. elas têm lá, né, Caramba, que legal. Uau. Chega lá, pega um carrinho, tem ali, eu tenho cestinha. Tem um carrinho. Nós fizemos um lugar lindo, não é só um depósito, não. Fizemos um mercado, como fosse um mercado de primeira mesmo, sabe? Com tudo que ela precisa, e ela vai fazer a compra dela lá, com tudo que ela precisar, o que ela quiser levar. Ela tem lá a quantidade, e até carne, frango, ovo. Cara, maneiro, né? Então, assim, quantas pessoas que entraram ali, e são os testemunhos que a gente tem, que falam assim, teve uma que a primeira a gente nunca esquece, né? Foi o primeiro atendimento nesse modelo. Ela pediu para a voluntária assim, tem como você pegar o telefone? E a voluntária não entendeu. Tem como você tirar uma foto, me filmar para mim? E aí a voluntária, tá, não, porque eu queria mostrar isso pro meu marido, porque tem muito tempo que eu não sei o que é fazer uma compra. Cara, Olha isso, cara. isso é devolver dignidade para as pessoas. Então, é isso que nós acreditamos, entendeu? É nisso que nós cremos, né? De chegar pessoas ali, como chegaram, como eu falei, empresários que chegaram com auxílio-desemprego e Sim. hoje são bem-sucedidos. Então, pessoas que são muito bem-sucedidas financeiramente, são ricos, né? Sim. Pessoas muito, muito bem renomadas na cidade, mas que de repente estavam com o casamento destruído, cara, com as emoções abaladas, em depressão, com a família destruída. Então, nós somos essa igreja e nós cremos nesse Deus, um Deus de novos começos, um Deus que muda qualquer situação. Não importa o que você está passando hoje, não importa o que você tem vivenciado na tua vida, eu quero aqui te lembrar de um Deus de novos começos. Não importa o quanto você tem na sua conta, o quanto você tem no seu bolso, o quanto você tem de contato, ou o tanto que você já viveu até hoje, o tanto de erro que você tenha cometido até hoje, cara, até o final da história, Deus tem como mudar. Deus é um Deus de novos começos, Ele está aqui e eu vou repetir esse texto porque eu amo Ele, né? Eu vou ter que falar outro. É um texto que vai além, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, de repente você está aí, você está sentindo um beco sem saída. Pastor, não sei mais o que fazer. Ele vai dizer, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Sabe, tem hora que tá pesado demais, sabe por quê? Que a gente tá tentando carregar um fardo que não tem como a gente carregar. Sozinho. Só Ele pode carregar. Então, eu queria te apresentar esse Deus de novos começos. Ele está disponível, Ele prefere te perdoar do que te perder. E Ele está disponível para você recomeçar esse novo tempo. 2025 pode sim ser o melhor ano da tua vida, eu creio nisso. Glória a Deus. Amém? Que podcast fantástico, pastor. Obrigado, meu amigo. Avançadores, esse foi mais um episódio do Avança Podcast. Se você gostou desse podcast, se você gostou ou não, se você amou, esse podcast foi sensacional, com certeza. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, segue a gente no canal. E a palavra que eu tenho para vocês é o seguinte: eu saí um bordão do Rodrigo Curvelo, vou terminar com esse, hein, pastor? Se conectem a pessoas nesse propósito. Amém. Avança, que o mais Ele fará. Amém. Vamos avançar, vamos embora, vamos avançar.